Ah, esse vídeo foi feito por IA. Ninguém se importa se você usa IA. As pessoas se importam se é bom. Só que tem que ter uma boa ideia. Um bom prompt é um bom briefing, cara. A pessoa precisa ver uma essência humana no conteúdo. Esse é um pouco do sentimento que eu tenho. Os projetos que eu tenho mais me empolgado hoje e buscado é os que eu consigo trazer um fator humano muito forte e trazer a IA pra fazer aquilo de maneira que ninguém nunca imaginou. Toda vez que eu converso com alguma agência, com alguma marca que quer fazer alguma coisa com IA, eu sempre tento levar a conversa pra vamos fazer uma coisa que seria impossível fazer só com humanos. Paulo Aguiar, especialista em inteligência artificial aplicada à indústria criativa. Já liderou campanhas de marketing em grandes empresas como Heineken, Toyota e Bradesco. Para toda atividade que você realiza, tem uma IA. Se ela ainda não existe, ela está sendo criada. Se você acha que ela ainda não está sendo criada, você tem uma excelente oportunidade de negócio. Dizem que a inteligência artificial é o futuro da produção de conteúdo. A gente acha que é o presente. Com 14, 15 anos, fui estudar pra fazer site. Virei web designer. Aí com 18 anos eu fui parar numa agência de publicidade. Fiquei em agência 14 anos. 10 deles no grupo Publicis. Na Publicis, fiquei 2 anos ali como diretor de criação de Heineken e de Bradesco, daí criando grandes campanhas nacionais. Depois disso, eu fui pro Bradesco. Virei diretor de marketing do Next, o banco digital. Sim. Porque o Next estava se tornando independente do Bradesco, né? Com todos os departamentos se tornando independentes. Então eu entrei pra fazer isso com o marketing. Fiz grandes campanhas lá com Tata Werneck, a parceria com a Disney. E no meio de tudo isso, vem a inteligência artificial generativa. ChatGPT 3.5, Midjourney. Eu olhei pra isso e falei, cara, vai mudar completamente a forma que eu aprendi a trabalhar. Todo o trabalho que eu faço com IA hoje, eu só consigo fazer porque eu já escrevi roteiro de 300 filmes publicitários. Essa habilidade combinada com o que tem de novo, pra mim é onde a brincadeira fica mais legal. E aí quando eu olhei pra IA, por mais que pareça que já tem muita coisa, eu acho que ninguém sabe direito como fazer. Então, larguei tudo que eu tava fazendo pra estudar, criar e ensinar inteligência artificial. O Paulo Aguiar é um dos maiores especialistas em inteligência artificial aplicada às profissões criativas, com uma trajetória que atravessa publicidade, marketing, games e tecnologia. Ele passou por algumas das maiores agências do mundo, conquistou os principais prêmios de publicidade e criatividade e liderou projetos para marcas como Heineken, Toyota, Bradesco e Natura. Conversamos sobre como a inteligência artificial está impactando a publicidade e a Creators Economy, os desafios e oportunidades para profissionais criativos e o futuro da colaboração entre humanos e tecnologia. Fala pessoal, no episódio de hoje vamos falar sobre o uso da inteligência artificial, que todos sabem que é um dos principais temas do momento. Mas tem um outro tema que eu considero ainda mais importante e que impacta o nosso dia a dia pessoal e profissional, que é a segurança digital. E cuidar da segurança digital não é mais exclusividade só das grandes empresas. Os pequenos negócios também precisam de soluções que garantam a proteção de seus dados. E para isso, a Kaspersky criou o Kaspersky Next, que traz a cibersegurança redefinida em 3 níveis de proteção. O Next é uma plataforma avançada que vai além da tradicional proteção de endpoints, integrando recursos de detecção e resposta de ameaças e detecção e resposta estendidas. O Kaspersky Next é ideal para empresas de todos os portes, pois suas soluções são escaláveis e capazes de se adaptar ao crescimento do seu negócio e à complexidade das ameaças digitais atuais. Para conhecer mais, acesse o QR Code na tela ou o link na descrição do episódio. Paulo, obrigado pela presença e por aceitar o convite. Valeu demais, obrigado pelo convite e tô ansioso aí pro papo. Vai ter muita coisa aí, vamos ver se vai dar tempo de tanta informação. Paulo, eu te conheci vendo uma palestra presencial sua no Creators 360 Connect e você estava falando, né, sobre o uso de inteligência artificial no mercado, na indústria criativa, na publicidade, né? E isso me chamou muito a atenção porque eu acho que essa pauta, né, presente em todas as empresas, em todas as agências, né? Eu falei, cara, a gente tem que trazer, e a gente estava brincando antes de começar a gravar que a gente corre o risco de, entre gravar e lançar, ter muita coisa que ficou datada por conta das atualizações das ferramentas, né? Mas você começou como um criativo, né, na publicidade, né? Como é que foi esse arco até chegar nesse momento de você falar, cara, eu vou pro lado de inovação e IA? Boa. Cara, eu tenho 36 anos, então eu peguei bem o começo da internet social, assim, e eu resolvi com 14, 15 anos estudar para fazer site, então eu virei web designer, assim. Aí com 18 anos eu fui parar numa agência de publicidade e fiquei em agência mais ou menos 14 anos, 10 deles no grupo Publicis, como designer, como diretor de arte e depois como diretor de criação. Então eu passei por desde a parte do design digital, produto, fazer aplicativos, os primeiros aplicativos de iPhone, de iPad. Interface, né? Muito peguei UX. muito isso, cara. Os primeiros conteúdos para as redes sociais. O Bradesco é uma marca que eu sempre tive muita relação. Eu lembro até hoje, o primeiro post com imagem fui eu que lealtei como diretor de arte. Que legal. Porque não tinha, né? Só postava texto. Sim, sim.
E aí, depois disso, cara, trabalhei com grandes contas e na Publicis Brasil mesmo, eu fiquei 2 anos ali como diretor de criação tanto de Heineken e de Bradesco, daí criando grandes campanhas nacionais. Depois disso, eu fui pro Bradesco. Eu virei diretor de marketing do Next, o banco digital, Sim. onde eu fiquei 2 anos, bem no meio da pandemia. Lançou o Não, produto. não, ele já tinha sido lançado. Uhum. Eu entrei para fazer... Porque o Next estava se tornando independente do Bradesco, né? Com todos os departamentos se tornando independentes. Então eu entrei para fazer isso com o marketing. Criei uma house lá. Na verdade, dei sequência a uma house que já existia. Trabalhei com as agências, fiz grandes campanhas lá com Tata Werneck, a parceria com a Disney. Foi super legal, assim, cara. Um aprendizado gigante. Para quem sempre foi um criativo ali de agência, você... Eu não gosto muito desse termo do outro lado do balcão. Sim. Porque acho que a gente tem que estar todo mundo do mesmo lado. Sim. Mas você viver na pele o trabalho de um marqueteiro, entender que o marketing vai muito além de publicidade e a responsabilidade que você tem dentro de um produto digital, foi uma coisa que me ensinou muito. E depois de 2 anos, entre os diversos projetos que eu fiz nessa época, eu fiz muita coisa de game. Então o Next ele foi muito precursor em marcas não endêmicas, né? As marcas que não são de jogos, trabalhando com jogos. Então, a gente patrocinou, a primeira marca a patrocinar o Nobru, Mundial de Free Fire, o próprio Fluxo, que é o time. Acabei conhecendo o mercado de games inteiro e eu sou um apaixonado por jogos. Surgiu a oportunidade de ser sócio da 3C Gaming, que é uma venture builder de empresas do setor de serviços de gaming. Uhum. Então, isso em que ano que foi? Isso Paulo? 2022. Tá Final bom. de 2021. Uhum. Final de 2021. Tava o boom dos games máximo, assim, Sim, cara. sim. Pós-pandemia, crescendo, a organização, os influenciadores gigantescos. Então foi um momento super legal. Eu fiquei lá quase 3 anos. A gente fundou 6 empresas em 3 anos. Intenso. Foi intenso. Como empreendedor, né? Como empreendedor. Porque você já tinha ido pro lado do marketing da empresa, entendendo a importância de olhar resultado do negócio, só que empreender é outro esporte, né? É outra história, cara. É outra história. É incomparável, assim, a quantidade de coisas que você aprende toda hora. Não é todo dia. Toda hora você tá... nossa, peraí. E o quanto parece que tudo que eu tinha aprendido até então, eu usei e faltou umas habilidades, né? Que você vai pegando com o tempo, Sim, assim. sim. Eu brinco que só quando você empreende, você realmente usa tudo que você sabe. Esse foi o sentimento que eu tive, assim, sabe? De, nossa, tudo que eu já ouvi até hoje tá fazendo mais sentido. Todas as habilidades que eu cultivei até hoje, eu tô conseguindo utilizar de alguma maneira. E nesses 3 anos a gente fez muita coisa, cara, fiz muito resultado, trabalhei com grandes marcas, trabalhei com Bradesco, com Heineken, fizemos grandes cases com Listerine, enfim, muita coisa legal. E no meio de tudo isso, vem a inteligência artificial generativa, né, cara? O boom com o ChatGPT 3.5, né? ChatGPT 3.5, Midjourney, Sim. o Runway. E como criativo, cara, porque eu sempre vou ser um criativo, independente da posição, assim, uma pessoa que gosta de criar, gosta de materializar. Eu olhei pra isso e falei, cara, vai mudar completamente a forma que eu aprendi a trabalhar, assim. E vai mudar demais, assim. Só que ao mesmo tempo, como foi importante o repertório que você acumulou? Muito, muito. A coisa mais importante pra mim hoje são as minhas habilidades como um criativo generalista. Exato. Sem dúvida, assim, tipo, todo o trabalho que eu faço com IA hoje eu só consigo fazer porque eu já escrevi roteiro de 300 filmes publicitários. Porque eu já tive em sei lá quantos mil sets de filmagem. Então, tipo, essa habilidade combinada com o que tem de novo, pra mim é onde a brincadeira fica mais legal. Assim. E curiosamente, a sua carreira você foi desenvolvendo sempre nas tendências que estavam em alta em cada momento, né? Quando você fala o início, né, de web, social, né, game, foi pro lado de app em empresa, né, e tudo mais, né? Não, total, cara. Eu sempre fui em busca, no começo acho que inconscientemente, mas depois mais consciente de, cara, onde tá a inovação da forma de se comunicar, onde tá a inovação na hora de criar. Então lá atrás foi no digital, foi pro social, foi pros aplicativos, foi pros projetos de inovação, foi pro game no mais recente, metaverso e tal. E aí quando eu olhei pra IA, vamos ter falado isso, porque eu sempre tive a sensação que eu chegava um pouquinho, a festa já tinha começado, assim. Sempre foi meio assim. Sim. Então, e o lance da IA, eu tô com a sensação que eu entrei antes da festa começar. Você acertou o timing. Eu fiquei com esse sentimento, assim. Tanto que a conversa com o Renan, um dos meus sócios da 3C, quando eu saí, eu falei, pô, cara, imagina se a gente tivesse a chance de criar a 3C uns 20 anos atrás. Uhum. Esse é o sentimento que eu tenho com inteligência artificial generativa para criação, assim. Ninguém sabe direito como fazer. Por mais que pareça que já tem muita coisa, eu acho que ninguém sabe direito como fazer, assim. Sim. Tá todo mundo aprendendo, assim. Então, eu me joguei, larguei tudo que eu tava fazendo pra estudar, criar e ensinar
inteligência artificial. E hoje eu te vejo como essa referência quando se fala em IA generativa para indústria criativa, para creators economy, e você tá também, você como creator, fazendo conteúdos sensacionais que não deixam de ser também a prática do teu estudo e da tua pesquisa. Você é um cara de repertório e curioso por natureza, e acho que isso que move, né, essas reinvenções e reencarnações profissionais de certa forma, né? E eu vejo na indústria criativa que eu não diria que ela se divide, mas dá para ver claramente dois tipos de profissionais. O profissional que tá nessa vibe de eu tenho que aprender, nossa, quanta oportunidade, e tem as pessoas que, se não são resistentes, elas tentam prorrogar o momento de fazer essa imersão e aprendizado, né? Mas é inevitável, né? Acho que o entendimento de que não tem volta, né? É meio táxi versus Uber, sabe? Assim, já passou, né? Já foi, cara. Não, acho que é inevitável, assim, cara. Eu acho que as coisas não estão tão difundidas às vezes quando a gente pensa. Eu sempre falo muito pra Ana e pro Fê, que são meus sócios no CRIA. A gente não pode achar que todo mundo sabe, assim, porque as pessoas não sabem, né? Quando você olha o ChatGPT, ele tem 200 milhões de usuários. Sim. Não é nada, entendeu? E aí você pode falar, não, a pessoa usa, tá? Mas às vezes o básico, né, que é saber fazer um bom prompt aproveitando o seu repertório, nem isso, né? É quase uma alfabetização, né? Exato. Pensa que das poucas pessoas que realmente usam, porque assim, baixar o ChatGPT todo mundo baixou. Falar que usou, todo mundo já usou. Mas quem tá usando constantemente é uma parcela muito pequena. Sim. E aprimorar essas habilidades é o que vai fazer a gente saber usar ou não. Exato. Você pegar um negócio e usar uma vez só, faz tanto sentido quanto você entrar na internet uma vez e falar, não, já entendi. Sou um especialista digital. De quando você começou a fazer suas investigações, estudos, né, com IA, com teu repertório, para isso começar a virar o futuro da tua profissão, né, tanto como o Paulo, creator, né, referência, palestrante, como sócio da CRIA, né? Como que foi esse trajeto e o que é a CRIA para quem não conhece? Boa. Eu sempre criei conteúdo nos festivais de inovação, desde muito tempo, assim, cara. Nesse período da Publicis, eu tive a oportunidade de ir pro Festival de Cannes 7 vezes, fui pro South by Southwest várias vezes, sempre tentei criar algum tipo de conteúdo, tentar fazer um vídeo, tive um canal no YouTube há muito tempo atrás, depois eu vou te mandar os links, que falava sobre inovação, assim, mas sempre foi uma coisa que era nunca foi prioridade, sempre foi uma coisa, vou fazer aqui porque eu acho que é legal, acho que exercita, acho que me ajuda a trafegar no mercado também, mas sempre foi uma coisa meio, não dou nem falar projeto paralelo, cara, uma coisa que eu fazia quando dava. E aí no ano passado, depois do South by Southwest, eu coloquei mais energia para criar conteúdo e comecei a ver mais resultado, assim, né? Atingindo pessoas que eu não esperava, pessoas que eu admiro muito falando que tá muito legal. Isso é um mega de um combustível, assim. Sim. E aí todo o trabalho de IA generativa, quando você se propõe quando você quer aprender alguma coisa e você se propõe a fazer isso publicamente, você passa a ter uma responsabilidade muito maior com o seu aprendizado. E a IA sempre foi isso para mim, assim. Tem um livro, inclusive, que eu gosto muito, não sei se você já leu, Show Your Work, do Austin Kleon. Não. É o mesmo cara que escreveu Roube como Artista, que é maravilhoso. Tem o segundo livro, que é Mostre Seu Trabalho. E uma das coisas que ele fala é justamente isso, cara. A melhor maneira de você mostrar... Se você tá inseguro com o seu trabalho, mostra que você tá aprendendo. E aí você vai ver a sua evolução, todo mundo vai ver a sua evolução, assim. E conteúdo pra você nessa jornada de IA foi isso, então? Sempre foi isso. Ainda é isso. Então, cara, peguei o Runway foi o meu primeiro conteúdo de IA. Tinha acabado de sair, eu falei, nossa, isso aqui é demais. Hoje eu olho e falo, nossa, cara, eu tava falando meio esquisito, não expliquei direito, mas... Aí você como comunicador, não só a obra que você estava fazendo. Exato, né? Você acaba olhando para as duas coisas. E aí, constantemente, isso começou a ganhar mais tração. E eu comecei a criar mais conteúdo, você vai ficando mais solto, mais corajoso, quer testar mais. E aí tem muito esse lance do aprendizado, é isso, eu publiquei um negócio agora. Eu tô comprometido comigo que eu preciso publicar um negócio melhor daqui a um tempo. Porque eu mostrei para as pessoas que eu tô explorando, eu tenho que ter essa atualização, Sim. nem que seja pra mim mesmo, assim. E tem uma audiência com uma expectativa, porque pelo menos os seus conteúdos, né, desde quando eu comecei a acompanhar, cara, você tem acertado cada vez mais. Não, rolou. E pela prática. Total. Né? Não tem jeito. Essa é uma dica que qualquer criador de conteúdo vai dar, né, você tem que ter constância
E é a coisa mais real que existe, assim, cara. Tem que fazer. E não é nem sobre o algoritmo, é sobre você ficar melhor no que você tá fazendo. Exato, e as pessoas, sempre que a gente vê, né, especialistas em criação de conteúdo, a fórmula é a mesma quando a pergunta vem, tá, quais são os seus hacks pro algoritmo? Cara, não é sobre o hack, é sobre você entender como que você transmite o teu repertório do teu conteúdo com a tua voz, com a tua personalidade, e aí o algoritmo vai responder, você vai achar a tua audiência, né? 100%, cara. E aí essa criação de conteúdo naturalmente fez pessoas se aproximarem de mim. Outras pessoas estavam estudando IA, pessoa que estava lançando curso, pessoas que queriam fazer treinamento. E aí o Fê Pacheco, que é o fundador do Cria, ele já tinha o curso há mais ou menos 1 ano. Eu tinha feito, foi o primeiro curso que eu fiz. Ele chamou tanto eu quanto a Ana para ser sócio e falar, cara, eu não consigo sozinho. Eu estava pensando em fazer um curso, mas eu também achava que eu não ia conseguir sozinho. E aí foi perfeito, assim. Foi o timing juntou certo, os três. Né? E eu acho que é muito difícil fazer um bom curso de IA sozinho, porque é muita coisa. Sim. Já era difícil antes, hoje ainda é mais difícil. E a gente se juntou para isso, assim. Então hoje o CRIA, a gente tem um curso B2C, que qualquer um pode entrar lá. Inclusive turmas abertas aí, galera. Eu vi, tem aí dia 16 ou 17 de setembro. Todo mês a gente abre uma turma. De fevereiro, quer dizer. Ele é um formato onde a gente sempre faz aulas ao vivo com as turmas, então a gente decidiu fazer um formato diferente para o curso estar sempre atualizado. Então toda turma a gente faz uma apresentação nova de uma aula magna e depois uma oficina. E paralelo a isso, a gente tem o Cria Company, que é levar o treinamento de IA para dentro das empresas. Legal. E uma coisa alimenta a outra, né? Sim. Porque a gente, no fim das contas, IA hoje está muito sobre pesquisa e desenvolvimento. E eu acho que não existe outro segmento ou outro tema que tenha uma atualização que necessite de, né, mudanças tão rápidas no conteúdo como IA hoje em dia, né? Não. Uma questão de dias, não é nem de semanas, né? Cara, 100%. As plataformas ficam defasadas muito rápido. E ter esse conhecimento do qual é a plataforma certa, a melhor maneira de usar, faz uma diferença de mudar um negócio, assim, sendo bem sincero, sabe? E aí a gente faz muito esses treinamentos específicos para as empresas e se divide ali nas pesquisas para cada uma dessas coisas. E uma coisa acaba alimentando a outra, né? E aí o meu conteúdo também serve para isso. Eu falo que é quase um flying wheel, assim, de pesquisar coisas. O que fica mais... que eu acho que funciona melhor, eu faço conteúdo. O conteúdo que performa mais, eu faço aula. Você leva pro curso. Muito legal. E aí eu constantemente tô ali testando coisa. Então eu me sinto atualizado. Embora seja difícil olhar pra tudo, eu falo, pô, todo dia eu tô vendo alguma coisa nova e testando, sabe? Antes de falar das especificidades da IA no mercado, futuro do trabalho, ferramentas e aplicações práticas, uma curiosidade rápida, né? Você cresceu muito rápido a partir do momento que você começou a criar o conteúdo de IA, o seu perfil, o seu engajamento e tudo mais, em menos de 1 ano, né? Bem menos, cara. Assim, em 1 ano eu passei a levar mais a sério, mas durante muito tempo eu fiquei ali na faixa dos 10 mil seguidores, assim. E eu sou um cara de mercado que tô postando no Instagram há 12 anos. Então, esses seguidores foram pessoas que têm muito mais a ver com o meu trabalho como publicitário e diretor de marketing. E aí eu comecei a olhar pros vídeos com mais aprendizado, assim. A rede social tá sempre te explicando alguma coisa, cara, de por que seu vídeo não atingiu talvez o que você gostaria que atingisse. E aí eu comecei a criar conteúdos que eram mais na linguagem do que eu acho que as pessoas querem consumir hoje, que são pro Instagram, né, que é short vídeos que são mais curtos, que são mais rasos, mas ainda assim entregam informação. Aí teve um conteúdo especificamente, que é uma anomalia, assim. De 12 milhões? 13 milhões. 13 milhões, eu vi isso recentemente. Esse conteúdo me trouxe... Tá fixo no seu perfil. Tá fixo. Esse conteúdo me trouxe 90 mil seguidores. Caramba. Então ele reiniciou o meu perfil, digamos assim. Sim. 90 mil seguidores é um... Renasceu, né? Não, virou outra coisa, assim. Pensa que eu tinha 10 mil, 90 mil, 100 mil. Sim. De repente. E foi, não de repente, assim, né? Eu tava criando muito, mas foi 90 mil seguidores em 30 dias. Caramba. E aí muda tudo, cara. Porque tem 90 mil pessoas que não fazem ideia quem eu era. Sim. Elas estão preocupadas com o tipo de conteúdo que eu vou postar sobre inteligência artificial. Exato. A relação é outra. Esse pessoal não quer saber do Paulo publicitário, da sua trajetória de mercado, dos prêmios em Cannes e tudo mais, né? Quero saber de IA, né? Exatamente. Me traz o que tem de atual de uma forma infotenimento, de certa forma, né? Não, total, cara. E aí tem um criador que eu acompanho bastante, que é o Yezer. Não quero pra você convidar aqui. Sim. Você viu Ele a palestra palestrou, dele? ele palestrou no Creator. Você viu a palestra dele? Vi. Ele começa falando, meu nome é Yezer, mas não importa quem eu sou agora. E ele começa a apresentar, e uma das coisas que ele fala, que eu
acredito demais. A internet me ensinou que ninguém se importa com quem eu sou, as pessoas se importam com o que eu tô ensinando elas. Aham. O valor que você entrega naquele momento pra ela, né? Exato. A não ser que você é uma celebridade. Sim. Ninguém vai me seguir porque o Paulo foi um cara que teve uma carreira. Não, cara, o que o Paulo tá ensinando de Exato. fato? E acho que a internet tem muito disso, assim. Até quando eu olho meus conteúdos anteriores, eu me explicava muito, eu me justificava, eu queria me apresentar. Cara, as pessoas querem o seu conteúdo. Vai direto assim. ao ponto, né? E depois que essa pessoa entra, você vai explicando. Exato. Ela vai te entendendo de uma outra maneira, mas... Aquela lógica, né, se você não é uma celebridade, primeiro entrega valor com o seu conteúdo, com o seu repertório, e com a frequência, em algum momento aquela pessoa vai querer te conhecer melhor. Exatamente. Né? É o funil, né? Exatamente. Ela te descobre pelo conteúdo educativo, né? Exatamente, porque ela tá ali pra consumir conteúdo. Sim. Ela não tá ali pra consumir sua história, né, cara? Exato. Esse que é o ponto, assim, ela tá ali porque ela quer aprender alguma coisa, ela quer se divertir, então ela tá mais fixada a isso, assim. E se você faz um conteúdo que entrega isso, naturalmente a pessoa vai querer te acompanhar. Foi o que aconteceu com esse vídeo absurdo, assim. Aí depois eu fiz mais alguns vídeos que também pegaram milhões de views. Algumas collabs com a Vicky, Sim, que já teve aqui. Sim. Que também sempre dá muito certo. E aí fui crescendo, assim, cara. Mas foi aí, bem rápido. Não virou assim. competição em casa, né? Não, nem um pouco. Virou colaboração, cara. Exato. É até uma coisa que a gente tem que se vigiar, assim, porque a gente acaba falando o tempo todo, assim, mas tem sido muito bom. A gente acaba sendo meio que o mentor um do outro. Sim, ali, de ficar vendo as coisas. Co-criadores, né? Muito bom. O que dá certo para um e para o outro. Mas é impressionante, eu vi o quanto o teu perfil cresceu, mas com base em conteúdo. E assim, quanta gente que eu sigo ou me segue, ou que eu admiro, que já passaram por aqui, que acompanha o seu conteúdo. Então, você tem uma audiência grande que chegou e você tem uma audiência muito grande que te segue e te acompanha de peso, né? De pessoas referência de mercado, né? Isso é bem legal, Total. né? Isso é o que eu mais valorizo, na verdade. Sim. Assim, cara. Toda vez que eu penso em fazer um conteúdo com bait, assim, aquele conteúdo que você sabe que, se eu falasse isso aqui, eu acho que meu vídeo teria aí muito mais alcance. Tem um monte de C-level vendo. Tem um monte de C-level, tem você vendo, Sim. pô, tem uma galera que tá ali comentando e engajando. Pô, eu não posso. Essa galera é muito importante pra mim. Qual o ponteiro vai até onde, né? No risco, né? Do bait, né? E você sabe, a internet hoje virou um negócio, tipo assim, cara, o que eu vou falar que pode ter uma polêmica, porque isso vai me trazer mais views. Pô, mas a que troco, né? Sim. É o que eu falo pra muitos amigos, assim, que é. O que você faz com esse monte de view? Sim. O que você quer com esse monte de views, assim? Você quer autoridade? Tá, então, peraí, se eu quero ser uma autoridade no assunto, eu não posso fazer qualquer vídeo pra ganhar audiência. Eu preciso estudar, talvez produzir com uma frequência menor, mas com mais qualidade. É as escolhas que eu tento fazer todos os dias ali, sabe? E pra equilibrar com seus objetivos de negócio, né? E eu acho muito legal, eu quis tocar nesse assunto antes da gente entrar nas questões de IA mesmo, porque me parece assim, em um ano foi uma transformação de carreira, né? Foi muito. Não, total, cara. E eu não sabia muito bem onde ia dar. Esse é um outro ponto também, que é quando eu saí da A3C... Não tinha um business plan, né? Exato. Cara, tava super bem. A A3C é uma empresa que tá super bem. Mas não dava pra fazer no horário paralelo. Eu tava fazendo isso e tava insustentável pra mim. Eu falei, não, preciso me dedicar 100% a isso. O que você vai fazer? Pô, ainda não sei. Eu preciso estudar mais, preciso criar mais conteúdo, preciso dar mais atenção que eu quero começar a dar aula. E aí eu vou vendo o que acontece. E na minha cabeça, pô, podia dar mais certo uma coisa, podia dar mais certo outra. Acabou que tudo andou meio no paralelo. E eu consegui estar nesse lugar onde eu gosto muito hoje, que é ter muito tempo para estudar e fazer experimento, assim. Uhum. E muitas vezes fazer isso ser parte do meu trabalho. Uhum. Né? Então, quando alguma empresa me contrata para pesquisar alguma coisa, para dar uma aula, parte desse tempo é testando, cara. E isso é muito bom, porque me alimenta em todas as outras frentes. Exato, né? Você falou muito bem há um pouco tempo atrás da flywheel, né? Em qualquer ponto de entrada que seja o seu trabalho, vai retroalimentar as outras partes da roda. Total, e aí eu sinto que quase nenhum tempo é perdido, entendeu? Toda vez que eu tô trabalhando num projeto, eu tô aprendendo um negócio que eu vou utilizar, seja para fazer conteúdo, seja para uma outra palestra, seja para um outro treinamento, assim. Então, é o lugar para conseguir estar em contato com ferramenta, que eu acho que é a coisa mais primordial de IA hoje, assim, que é quanto tempo você tá investindo usando as ferramentas. Sim, assim. É prática, né? Por outro motivo, né, por exemplo, mas, sei lá, há mais de 10 anos, não, mais de 10 anos, mais de 15, talvez, anos, eu acompanho o Gary Vaynerchuk, né, o Gary V, né? Na época do início da internet comercial e tudo mais, né? E ele foi um dos pioneiros no YouTube, tinha um canal de review de vinhos, antes dele fundar a VaynerMedia e ficar conhecido como investidor também e tal, mas qual o ponto, né? Ele fala, cara, eu não acredito num bom estrategista no mundo digital que não pratique.
né? Que você não esteja testando, né, nos seus canais, no seu negócio, com a mão na massa, porque senão você não vai ter os pontinhos para fazer as conexões e os insights estratégicos, né, que vão ser os game changers do seu negócio, né? É muito isso, né? Não, perfeito, cara. É a dica principal para IA usa, cara. Sim. Você precisa usar. E aí, naturalmente, você vai ter que procurar outras coisas. Sim. Você vai ver que, essa aqui não faz bem isso, eu preciso de uma que faça melhor isso. Qual que é? Pesquisei, achei essa, tô testando agora, coloquei ela no meu workflow. Sem isso, cara, não tem como, assim. E é igual a internet. Sim. A gente só aprendeu a fazer vídeos pro Instagram porque a gente já consumiu vídeos no YouTube e a gente já, sabe, tipo, toda uma rede foi influenciando a outra, assim. Exato. Se você nunca usou nenhuma, vai ser muito difícil de entender como o TikTok funciona. Exato. E cada formato, cada lugar tem suas especificidades, né? Exato. Então acho que a IA, esse momento é tão importante por isso, porque parece que tá complexo, mas eu acho que ainda tá bem simples, assim, Sim. perto de tudo que a gente vai poder ter e fazer. Então ter esse conhecimento agora ajuda muito, assim. Você acha, falando agora de IA especificamente na indústria criativa, você acha, com o teu repertório, com a quantidade de testes e tudo que você tem feito, né? Em que momento que a gente está no mercado em relação à evolução de ferramenta e o quanto hoje é mandatório praticamente que um profissional criativo domine as ferramentas para trabalhar junto, para amplificar seu potencial de entrega e de criatividade? Cara, eu acho que a gente ainda tá engatinhando, assim, perto do que a gente ainda vai poder fazer num médio prazo, assim, sabe? Difícil falar isso porque, sei lá, é quase como se a gente estivesse no Nokia tijolão, assim, cara. Aham. E a gente vai chegar nos smartphones de hoje. Só que vai ser muito mais rápido, assim. Sim. Né? Tipo, é só ver a velocidade das coisas. O que a gente fazia 2 anos atrás versus o que a gente faz hoje, assim. Então, acho que a gente tá começando e é mais difícil, acho que vai ficar mais fácil de usar. Uhum. Além de ficar melhor, vai ficar mais fácil de usar. Então, assim, vai ficar mais fácil de entrar, eu acho. Mas para quem quer fazer uma diferença hoje, como criativo, eu acho que é essencial. Acho que é mais que essencial, assim, cara. Você acha que... É uma pergunta polêmica, tá? Eu tava vendo, um pouco antes da gente começar a gravar, tava no Instagram vendo uma pesquisa, parecia um carrossel lá de uma pesquisa falando que algumas empresas já preferem investir em IA do que contratar profissional júnior. Então... né? Onde que é esse lugar? Porque o que minha opinião, né? Eu acho que o profissional pleno, sênior, com repertório, com IA, ele vira um super profissional. Sim. Né? Enquanto que o profissional júnior de entrada começa a poder ser substituído cada vez mais por IA. Né? Onde que você acha que isso cabe? Eu acho que esse, inclusive, é um dos maiores problemas do mercado criativo hoje, porque isso tá acontecendo, não é que vai acontecer, tá acontecendo em vários lugares. Eu converso com vários colegas, assim. Eu vivenciei isso na 3C, de mudar o time para ser um time só sênior que sabia trabalhar com IA. E é um fato, assim, porque os profissionais criativos mais sêniores e mais generalistas, eles conseguem rapidamente utilizar diversas ferramentas que vai não só acelerar o trabalho dele, mas também trazer disciplinas que ele não dominava antes. Seja um diretor de arte que usa o ChatGPT para escrever para ele, seja um redator que usa ser o dupla dele, né? O Midjourney para criar imagens para ele. É inevitável e já tá rolando, assim. E aí tem a pesquisa que saiu recente, até fiz um vídeo sobre isso, do Fórum Econômico Mundial, sobre The Future of Jobs. Tem 290 páginas. E lá fala que 42% das empresas pretende diminuir a equipe e investir mais em ferramentas de IA. É um fato. Tem 10 mil empresas respondentes. Então, é o que está acontecendo. E aí tem um outro ponto que também fala no relatório, de que 39% das habilidades que os profissionais têm hoje, elas vão ser inúteis até 2030, assim. 39, cara. Ou seja, a gente precisa aprender novas habilidades, técnicas especificamente, assim. E o mercado muda para isso, assim. E por mais que às vezes pareça meio alarmante esse relatório, tem mais um dado alarmante. 92 milhões de empregos vão deixar de existir. A parte boa, 170 milhões de empregos vão ser criados. Só que com outras habilidades. Então é natural que qualquer profissional, quase qualquer profissional hoje, mas os profissionais que trabalham com digital, que ele vai ter que adquirir novas habilidades. Exato. Para se manter onde ele tá. Que é uma outra coisa. Só para você ficar onde você tá, você precisa aprender outras coisas. E aí você vai poder ir para outros lugares se você quiser. Mas então aprender a utilizar as ferramentas, e não só as ferramentas, mas desenvolver alguns pensamentos que são, algumas skills que são cruciais
para usar as ferramentas, que é uma outra coisa que a gente não fala muito, que é pensamento crítico, pensamento criativo, liderança, capacidade de influência. Isso te ajuda a usar IA. Mais do que um curso de IA. Cara, então são habilidades humanas, né, e que são people skills, né, soft skills, né, que não são copiáveis, que vão ser as maiores habilidades para duplar e pilotar IA, né? 100%. Quando você olha a pesquisa, eu fui seco, falei, a IA vai estar em primeiro lugar, sei lá, skills, habilidades que os gestores mais esperam da sua equipe. Eu falei, IA vai estar em primeira. Aí não estava em primeira, segunda, terceira. 11ª. Então, quer dizer, mesmo para as empresas, profissionais e empresas, a ordem de upskill, reskill que tem que ser adquiridas não é tão óbvia, porque as pessoas poderiam começar, então vamos estudar engenharia de prompt, a parte tática de uso de ferramenta, né? Mas ela, na verdade, a transformação de médio e longo prazo é mais profunda, né? Total. E aí você olha, tipo, a primeira habilidade é pensamento analítico. Criatividade acho que é a 3ª ou a 4ª. E eu tava falando com os amigos, eu falei, uma pessoa que tem uma alta capacidade de pensamento analítico e é muito criativa, ela com certeza tá usando IA hoje. Ela com certeza tá. Sim. É impossível você não tá. Exato. Se você tá ligado no que tá acontecendo, você tá tentando conectar os pontos, você quer ser mais criativo, você tá pensando de forma racional, é inevitável. Você tá usando essa ferramenta. Você exponencializa os dois lados do cérebro através de IA, né? Seja criativamente ou analiticamente. Exato. Né? E aí ensinar as ferramentas de IA para uma pessoa que não tem uma capacidade analítica é muito difícil. É muito difícil. Pô, um bom prompt é um bom pedido, é um bom briefing, cara. Exato. Fato, assim. Não, e aí anda anos para trás, pré-IA generativa se popularizar. Qual era o problema que você via como diretor de criação nas agências, mesmo na Publicis? Provavelmente esbarrava em, cara, o briefing tá incompleto. Né? Briefing incompleto, a saída vai ter refação. Não era isso? É inevitável. E na IA é a mesma coisa, né? É a mesma coisa. Pô, o cliente não sabe o que quer, o diretor de criação não sabe o que quer, eu não sei o que eu quero. Sim. E naturalmente vai ficar legal. É a mesma coisa de um prompt vago, né? Cria aí uma ideia boa pra uma campanha de marca tal. Pô, cara, vai vir as ideias que todo mundo já viu na vida. Exato. Então acho que essa é uma das preocupações que eu tenho, assim, de quem vai ensinar isso, assim. Porque tá todo mundo estudando IA, eu tenho um curso de IA, mas como é que a gente vai treinar as pessoas para capacidade analítica, criatividade e uma outra coisa que é crucial, repertório, cara. Que é onde entra, eu acho que das preocupações que eu tenho com os profissionais júniores. Como é que a gente vai treinar o repertório desses profissionais júniores? Sim. Que podem ter mais dificuldade de entrar nas empresas por conta do que você falou, Sim. Né? Mais profissionais sêniores usando as ferramentas. E porque ele também vai entrar num mundo onde a IA sai criando tudo. Exato, e daí você cria uma certa atrofia cerebral, porque não tem essa capacidade de reflexão, análise, pensamento profundo e tudo mais, pensamento crítico, e daí a pessoa, eu mesmo já me peguei nesse ponto de começar a usar IA para automatizar algumas coisas, e daí, cara, eu parece que eu tô exercitando menos o músculo cerebral para algumas coisas, e aí quando eu vou tentar fazer um pouco mais manual, demora mais. Não, total. É escrever, pô. Como é que é escrever? Eu tenho muita dificuldade de escrever na mão. Sim. Porque a gente quase não escreve. Então, sim, cara, acho que são coisas que a gente vai sentir mais médio e longo prazo desses impactos. Eu também, às vezes, tenho esse sentimento de... Nossa, um dia eu recebi um e-mail gigante que eu tinha que responder um monte de coisa. Eu falei, cara, não vou escrever esse e-mail. Sim. Printo o e-mail, mando um áudio pro ChatGPT. Ele escreve bonitinho. Legal, mas, pô, se eu fizer isso sempre... Será que eu não vou mais saber responder um e-mail eu mesmo escrevendo, vou só ficar corrigindo o e-mail? Não sei, talvez sim, cara. Sim. Talvez sim, talvez eu vou entender que eu não faço mais isso. Quem faz é a IA. Aí o que eu vou fazer com esse meu tempo? Aí é outra pergunta. Exato. Mas quando a gente vê, né, o momento, mesmo a sua pesquisa, o seu trabalho, onde que você acha que é o balanço do uso das ferramentas de IA criativamente e você dá o toque humano e personalizado para criar o diferencial na saída, né, de um trabalho, de um processo criativo e tudo mais? Eu acho que é total, assim, cara. A nossa capacidade de criar histórias e gerar desejo, a intenção humana, ela é muito valiosa, assim. Embora, cara, eu não sou desse... a gente quer os criativos, as IAs são só ferramentas, as IAs são criativas pra caramba, cara. Mas a capacidade de conceber uma ideia, de ter um porquê a gente tá fazendo isso, ela é intrinsecamente humana. Ela é muito nossa, assim, eu vou começar a fazer isso porque eu quero ver uma versão de tal coisa que nunca existiu. Eu quero contar tal história. E aí tem a outra parte, que é a nossa capacidade de curadoria.
o nosso bom gosto, o nosso repertório. Sim, Que são muitos anos adquirindo. Ah, mas a IA foi treinada. Cara, mas é muito diferente. sim. A capacidade que a gente tem de escolher uma trilha, de unir essas peças todas que a IA tem feito, assim. Então, acho que tem muito esse papel. E aí, o que eu sinto... Eu sinto muita falta hoje, e cara, eu consumo muito conteúdo de AI, é uma loucura, assim. Principalmente a galera gringa, assim, os youtubers, a galera que tá, tipo, produzindo muita coisa, assim. As pessoas que eu aprendo com eles. O que eu vejo é muito trabalho de IA só pela IA, assim. Uhum. Só pela parte técnica. Uhum. Ah, olha só, essa IA é É capaz... o virtuosismo. Tipo, eu vejo olha só, agora a IA é capaz de gerar emoções. Aí mostra lá, né, uma pessoa rindo, chorrindo. Mas eu não me emocionei com esse conteúdo. Aham. Que você tá falando que a IA é capaz de gerar emoção. Sim. Porque ela não tem história. Sim. Ela não tem mensagem. E vira uma coisa muito descartável. Vira muito Como descartável. conteúdo. Não, porque você vê a primeira vez você fica surpreso, a segunda vez você fala, a terceira vez você fala, cara, Uhum. obrigado, entendeu? Sim. Tipo, eu quero me entreter, eu quero uma história, eu quero uma informação. Qual o propósito, né? Qual o propósito? Então, tem a campanha lá do Fiverr. Você viu essa campanha de Nobody Cares if you use AI? Eu não vi. Cara, é uma campanha que ela só fica repetindo isso. Ninguém se importa se você usa IA. As Aham. pessoas se importam se é bom. Sim. Então, ninguém importa se foi feito com IA ou não. É boa a mensagem? Sim. Ah, esse vídeo foi feito por IA. Ah, mas ele não é bom. E no fundo, isso historicamente aconteceu em todo o salto da indústria criativa, seja de mudança de meio, de formato, de tecnologia e tudo mais, né? No final das contas, é sobre se a ideia e a história é boa, né? 100%. E não é sobre o recurso. Cara, é a história do entretenimento, né? É sobre quem tem a melhor mensagem e a melhor história. Não sobre quem tem a melhor câmera, a Sim. melhor equipe ou o melhor budget. Sim. E então acho que a IA tá um pouco nesse lugar, assim, de que as ferramentas são maravilhosas e elas dão a possibilidade de pessoas que têm histórias contar elas de uma maneira que nunca existiu antes na história, assim, cara. Uhum. Só que tem que ter uma boa ideia, assim. E aí o que eu vejo muito é que o mercado de IA, ele tem um domínio da galera mais de tech, o pessoal que tá mais fuçando e que tem acesso e tal, que não necessariamente são os melhores contadores de histórias. Sim. E aí precisa juntar essas duas galeras. Quando isso acontece, é onde saem os materiais mais legais. E por isso que você está falando que a gente está no começo, né? Porque essa integração cada vez maior das pessoas que vêm mais do universo criativo, né, vai trazer os melhores trabalhos para frente ainda. Eu né? acho que são os grandes pontos de virada que a gente vai ter. Bem próximo, assim, cara, que é um grande diretor conceber um grande filme. Sabe, uma mega artista global fazer um clipe de IA, que a notícia não é que ele foi feito com IA, é que ele é muito bom e a propósito ele foi feito com IA. Uhum. Porque as notícias são sempre assim, fulano Sim. lança primeiro clipe de IA, primeiro comercial de IA. Cara, não quero Que saber. é um PR stunt, né? Basicamente, né? Eu quero ser impactado, pô, eu quero ver uma pessoa que se emociona. E depois ela descobre que aí ela fala, nossa, e ela também não se importa tanto assim. Porque aquilo foi uma técnica utilizada pra trazer uma mensagem. Uhum. A animação acho que foi muito assim. Sim. As animações 3D. Sim. Ah, o 3D, legal. Boom, Toy Story. Você fala, poxa. A Caramba, história é me boa, pegou. independente do E da continua sendo tecnologia. bom. Sim, Esse é um outro ponto, assim. sim. Que é muito uma coisa que eu falo, saiu a ferramenta nova, agora o Sora, agora o Vue, agora isso, agora aquilo. É porque a gente teve esse primeiro boom, é muito sobre a curiosidade das pequenas inovações incrementais ou não, né, de features que vão saindo, né, menos sobre a obra final, né, Exato, do uso, né. Exato. Então toda vez que eu vejo uma mensagem dessa, porque a Pixar está acabada, porque dá pra fazer 3D. Eu falo, cara, a pior coisa que a Pixar já fez na vida é melhor do que qualquer coisa que a gente viu de IA Sim, feito em 3D. Então, sim. porque são outras habilidades e outras entregas combinadas com inteligência artificial que possibilitam que aquilo seja legal. Pensando enquanto você estava falando, parece muito isso, quando chega uma nova tecnologia disruptiva, o primeiro momento é sobre a novidade de formato e tudo mais, e menos sobre a profundidade do conteúdo que seja, né? E também as discussões apocalípticas, né, do tipo, quando surgiu a internet vai acabar com os outros meios, né, e agora surge a IA vai acabar com os empregos. Sim, vai mudar, mas como você mesmo disse, né, o que os estudos mostram é que vai ter mais oportunidades de outros skills combinados criando novas profissões e acabando com outras, mas o saldo parece que é positivo, mesmo assim, né. Acho que pro trabalho criativo, sim, tem mais oportunidade do que problema, assim. Mas tem que se mexer, não tem jeito. Tem que sair dessa zona de conforto, é inevitável. Acho que qualquer posição hoje precisa investir mais tempo aprendendo do que precisava antes. É um pouco da sensação que eu tenho, assim. Sim. Pra ser melhor no que você já faz ou pra fazer o que você nunca imaginou que poderia fazer. Que eu acho que é a parte que mais me deixa
animado, assim, é poder fazer coisas que eu achei que eu nunca consegui fazer. Uma música, uma animação, um 3D. Tipo, não ter essas limitações, assim, ter uma ideia e falar, pô, eu vou executar ela desse jeito, sozinho, cara. E eu vejo pelo teu conteúdo, de novo, voltando pro seu conteúdo no Instagram principalmente, a qualidade dos conteúdos que você cria com IA é muito superior de que muitos trabalhos que eu já vi, né? Por quê? Por causa do refino que você deve estar em cima de tudo isso, né? É isso. Totalmente, e por combinar outras habilidades. Tem um vídeo que eu fiz da final da Libertadores, lá pro Botafogo, não sei se você chegou a ver esse. Sim. Cara, ele só foi possível porque eu chamei um músico pra fazer uma trilha, fazer um sound effects e conseguir gerar uma emoção. É uma trilha feita por um humano, um amigo meu, Henrique. Chamei o Leco, que é um cara de pós-produção e de VFX, pra trazer um tratamento em cima das imagens de IA, né? E fiz as imagens ali com o Gabriel e com o Fê. Mas boa parte do processo eu sabia muito antes da IA acontecer. Fazer um storyboard, fazer uma pesquisa, fazer um look and feel, fazer um tratamento de cor, são habilidades que não são da IA generativa, digamos assim. Aí você coloca isso com a IA, que as coisas ficam mais interessantes, assim. Então, na verdade, a IA pegou uma parte do processo e amplificou o output dela. Exato. Encurtou tempo, barateou e tudo mais. Mas, na verdade, não é só sobre isso, né? Você acha que nessa linha, parte dessa arte do futuro, seja publicitária ou artística mesmo, são esses modelos híbridos, né? De IA te ajudar em algumas coisas e você colocar o toque humano em outras para fazer essa coisa integrada, né? Total, acho que cada vez mais, assim, cara. Principalmente numa teoria aí de... Não sei se a gente vai falar da internet morta, de todas essas coisas de quanto a gente vai entulhar conteúdo de generativo na internet. E um conteúdo 100% generativo, acho que ele não tem chance, assim. A pessoa precisa ver uma essência humana no conteúdo. Esse é um pouco do sentimento que eu tenho, assim. Sim. Seja um rosto conhecido, seja uma música, seja uma obra, seja uma arte. Então, os projetos que eu tenho mais me empolgado hoje e buscado os que eu consigo trazer um fator humano muito forte. E trazer a IA pra fazer aquilo de uma maneira que ninguém nunca imaginou. Esse do Botafogo é um exemplo disso. Sim. Pô, a gente pegou o time, levou a galera pro espaço pra ver a América vista de cima e ver que era do Botafogo. Mas a ideia, a essência do negócio é o Botafogo ganhando a Libertadores. E a gente trouxe a IA pra materializar uma coisa maluca, entendeu? Então, assim, você materializa ideias criativas que, se não fosse a IA, só seria possível com outro nível de produção e custo que seria inviável fazer. 100%, cara. Toda vez que eu converso com alguma agência, com alguma marca que quer fazer alguma coisa com IA, eu sempre tento levar a conversa pra vamos fazer uma coisa que seria impossível fazer só com humanos. Sim. Uma maluquice, uma animação, um personagem. Fiz agora uma campanha de Novalgina. Não sei se você viu, pô, eu criei uma historinha das Novalginas conversando entre si. A Novalgina conversando com as outras dipironas. Aí a gente criou personagens, cara, que não ia ter como fazer de um outro jeito, assim, sabe? Então, quando vem, às vezes, uns projetos, a gente quer fazer como se fossem pessoas reais, meio que, sabe, pra substituir atores e tal, eu falo, putz, cara, eu não é o tipo de projeto que eu acho tão legal. Então, quer dizer, essa demanda do Paulo, Creative DC, de AI, é uma demanda também. É uma demanda. Tem bastante, assim, cara. Rola muito. On demand, né? On demand. Então, tem muito projeto... As coisas estão chegando pra mim como publi, eu tento sempre levar pra esse lugar de fazer alguma maluquice com IA, mas eu faço muito trabalho como líder criativo, assim, como diretor de criação de coisas. Um assim. diretor de criação convidado para um projeto específico por conta da tua especialização. Sim, acontece, tem bastante, assim, cara. Você acha que isso, de novo, por eu estar vivendo isso no mundo publicitário, eu vejo, e por conta do momento, a educação, né, sobre a aplicação de IA sendo criada, muita gente perguntando sobre, putz, dá pra usar IA pra não ter que fazer um shooting? Não tem isso, né? Pra não ter que contratar ator e tudo mais. Então, tem coisa que vai ficar pior fazendo com IA hoje, né? Mas, às vezes, a visão do cliente, do anunciante, é só sobre a economia e não sobre o ganho criativo. Você não acha que tem muito isso hoje? Não, total. Acho que tem uma falsa expectativa, não falsa, mas existe uma expectativa que muitas vezes ela é frustrada de que é muito barato e muito rápido. Eu vou fazer um prompt e vai sair um vídeo publicitário perfeito, entendeu? Pode chegar, mas não estamos lá, né? Então, e aí o que eu vejo tem duas coisas que eu vejo. É isso, de ter essa expectativa de, cara, como assim não dá pra ficar pronto em um dia e por que você tá cobrando tão caro? Acontece isso bastante. Passei por isso hoje. Eu tô cobrando caro porque não é tão rápido quanto você pensa que é. E eu tô há 17 anos aprimorando meu trabalho pra conseguir fazer isso rápido. Sim. Também tem isso. Mas eu acho que tem uma outra coisa
é muito subjetivo o que é realista e o que é bom. Não. E por mais óbvio que isso pareça, pra mim tá ficando cada vez mais evidente o quão diferente é, assim, cara, de eu mostrar uma pessoa feita com IA, tem gente que vai falar muito tosco, tem gente que vai falar, não percebi. E depende do piloto. Depende muito, cara. Do piloto e da ferramenta certa e tudo mais, né? Não, então, mas o mesmo resultado. Tá. Eu vou te mostrar o Perfeito, mesmo resultado. Perfeito. E aí você vai falar, Paulo, legal, mas dá pra ver que é IA. E uma outra pessoa vai falar, quem é essa pessoa? Não conheço. Quem é essa pessoa? Entendo. Mas é muito gritante, assim, cara. Tipo, e aí que eu acho que É morre... sobre a percepção das pessoas. É sobre a percepção das pessoas. O que é real para algumas pessoas? Cara, é igual qualidade de vídeo. Quantas pessoas são capazes de perceber se um vídeo tá em 4K ou não? Exato, poucos. Quantas pessoas são capazes de perceber que se um monitor é 120 Hz, 200 Hz ou Sim, 30 Hz? É sim. muito pouco. Se é LED ou OLED, né, por exemplo. Cara, por a aí qualidade de uma imagem, o quão real ela é também. vai. Então o que eu tenho percebido, e aí é onde talvez morre o perigo, é estruturas de marketing que estão sendo lideradas por pessoas que não conseguem perceber isso. Por exemplo. Que não Que tem... ela olha uma imagem tosca de IA e fala, pô, tá perfeito, corta os modelos. Cara, então, a falta do repertório e da experiência, ela tem um risco muito grande no médio prazo, né? De pessoas que estão sentando nas cadeiras, nas agências ou nos departamentos de marketing das marcas, né? E não terem o critério correto para direcionar. É inevitável. E aprovar coisa que, enfim. Não é a primeira vez que acontece isso, né? Acho que também é um pouco da história, assim. Sim. Só que agora talvez fique ainda mais perigoso, justamente porque o impacto pode ser muito grande, né? Uma marca não vai mais usar modelos humanos. Esse tipo de coisa que a gente tá começando a ver acontecer, assim, eu acho que... Ou ao contrário, né? A marca fala, nunca vou usar IA. Também tem esse outro lado, né? São decisões que as empresas vão tomar, mas que eu acho que ela tem que ser... Ela não pode ser... cara, tem que ser feito com muita cautela, eu acho. Seja qual for. Se você fosse, uma curiosidade, se você fosse construir uma agência criativa hoje, qual seria a estrutura e o modelo de negócio que você faria? Pô, essa é a pergunta de milhões aí, hein? Opa! Não, cara, eu acho que é uma... A gente vende, recorta esse conteúdo e vende como conteúdo pago. Pô, não, eu acho que tem... Eu priorizaria criativos generalistas com altíssimo critério, pessoas de muito boas em relacionamento e agentes de IA, cara. Sendo bem sincero, isso. assim. Acho que são as duas skills mais humanas em qualquer negócio criativo, porque uma agência sempre vai ser um negócio criativo. Sim. Cara, a galera que tem conhecimento generalista de alta qualidade, altíssimo repertório, capacidade de decisão, bom gosto, cara, orquestradores criativos. A gente fala de diretor criativo, mas também tem muito mais a ver com um orquestrador, assim, cara. Curadoria e conhece, pô. E a galera que faz o que eu acho que realmente nunca vai fazer. Capacidade de conversar, de se conectar com pessoas, de fazer negócio, assim. Se tiver essas duas coisas, acho que todo o resto você vai conseguir, principalmente a médio prazo, operacionalizar com IA, assim. E nesse médio prazo, você vê um desafio grande das grandes agências, dos grandes grupos que foram montados em modelos de negócios específicos, né? Muito baseados em tipos de remuneração, de volume de mídia, estruturas grandes, né? Níveis de remuneração. Você acha que tudo isso vai ser acelerado com a IA, a transformação do mercado? Eu acho que vai, cara. Eu acho que isso vem acontecendo já desde o digital, assim. Acho que ele vai acelerar um pouco mais. Mas eu ainda acho que o trabalho das grandes agências ainda tá num lugar... Quase um serviço de luxo hoje em dia, assim, cara. Pensando das grandes marcas e grandes agências, assim. Então acho que existe um certo protecionismo ao redor disso. Um status assim. quo existe. dos dois lados, Dos dois né? lados, dos dois lados. Então, eu acho que vai acontecer... Eu acho que não vai ser tão rápido, talvez, quanto algumas pessoas imaginam, assim. E acho que as agências, elas se adaptam, assim, cara. Lembra o digital? Sim. As agências digitais vão acabar com as agências tradicionais, meu Deus do céu. As tradicionais se adaptaram. Acabou. Elas Compraram as digitais. Elas se adaptaram. Porque elas têm muito pautado as duas coisas que eu te falei que eu teria na minha agência de IA. As pessoas de relacionamento, as pessoas com alto poder de gestão criativa, assim. Sim, eu acho que tudo isso numa intersecção com um grande repertório que transcende o repertório criativo e sim de negócios, modelos de negócios, né? Cultura e tudo mais, né? Eu acho que a questão é mais perigosa, mais complicada, acho que do processo mesmo, que eu acho que ainda é muito moroso perto do mundo, da agilidade do mundo que a gente vive, assim. Sendo bem sincero, sabe? Acho que isso é a coisa que talvez tenha mais dificuldade de adaptar, mas o negócio sempre dá um jeito, assim. Você está falando mesmo do modelo linear de
O atendimento pega o briefing, coloca a task, e depois isso vai ser atribuído para um diretor para uma dupla, sai, refaz. Acho muito lento, assim, Exato. cara. Acho muito lento. Como alguém que já trabalhou muitos anos nessa indústria, que eu amo, acho muito moroso, assim. Muito moroso e que encarece também. Encarece mais muito, horas, mais gente, né? Encarece muito. E a própria, cara, tomada de decisão e análise, cara, o cliente vai ter os agentes dele, cara. Sim. Pro briefing chegar do jeito, entendeu? E algumas coisas podem, dependendo do tipo de entrega, pode ser cada vez mais internalizado, né? Porque determinadas demandas de desdobramentos e entregas rápidas podem ficar dentro. E aí os grandes conceitos, grandes campanhas faz, né, com um parceiro externo, algo do tipo assim, né? Total, concordo. Né? E acho que essas grandes campanhas vão se tornar até mais importantes, assim, cara, porque a gente vai automatizar tanta coisa que essas grandes mensagens e grandes histórias, elas vão ser ainda mais importantes do que vão são construir hoje. Marcas, né? Que aí precisa de uma profundidade muito grande, né? E que deixam as coisas mais emocionais. Que é uma outra crença que eu tenho do quanto a IA vai deixar o mundo mais racional, assim, os agentes especificamente. Sim. Eu acho que isso tem um impacto no marketing que ele é gigantesco. A partir do momento que um agente toma a decisão por você. E estamos na iminência, né? Porque os primeiros já estão aí, só que eu acho que o que teve, né, de revolução com AI generativa, principalmente com o ChatGPT 3.5 em diante, agora é o momento dos agentes, né? Eu acho que esse é o grande momento, cara. Sim. Eu fiz um vídeo... Você consegue pôr uns links lá no YouTube? Claro. Porque daí bota esses que eu tô falando. Sim. Porque o vídeo do operador da OpenAI, eu usei e é chocante, assim, cara. Por mais que eu já soubesse que ia acontecer, quando você usa, cara, e você vê a máquina literalmente trabalhando, você vê lá que o operador é um agente que usa o seu navegador. Sim. Com a capacidade cognitiva do modelo mais avançado do ChatGPT. E aí eu fiz 2 testes, assim. Um deles foi, quero comprar um celular de até, acho que 2, 3 mil reais com a melhor câmera disponível no mercado. E aí ele tomou 34 ações no meu navegador. Cara, ele entrou no Tudo Celular, ele abriu mais de 10 listas de melhores celulares do Brasil 2025. Ele comparou o preço da Magalu, da Amazon, ele entrou em blog, ele entrou em conteúdo de criador, ele fez uma lista de 5 celulares, ele entrou no site da Motorola, da Samsung, de todos eles, comparou ficha técnica e falou, tá aqui o melhor. E o link pra comprar, entendeu? Aqui o melhor e aqui o melhor preço. E era. Onde é que fica a propaganda nisso, entendeu? Sim. Onde é que fica a campanha que muitas vezes a gente sabe, cara, faz a gente comprar, não é porque é o melhor comparativo, ninguém lê a ficha técnica da TV que você tá comprando, você comprou lá porque o cara falou que tinha uma feature tal, que você acreditou, entendeu? Uhum. Que muitas vezes o outro cara tem, ele só não soube te vender. Uhum. Então, os agentes tomando as decisões pra gente mudam muito, assim, eu quero o melhor cartão de crédito para acumular milhas. Ele vai achar o melhor, ele não vai cair na campanha do melhor. Ele vai achar o melhor, cara. Sim, planeja uma viagem com os melhores conexões, localizações, tempos, preço, né? Quero comprar um carro para minha família que é assim, tenho tanto. Ele vai achar. Isso muda muito a forma que a gente... o funil, vai. Sim, e isso só do ponto de vista até, de certa forma, de hábitos de consumo. Tomar decisão de consumo que impacta 100% a indústria publicitária e todo o modelo de negócio do que a gente vê na internet hoje. Total. Né, que é de search, né, que é de descoberta, né, nas redes sociais e por aí vai, né? Total. A gente vai... Cara, já vai sair um monte de profissional que é meio que o novo profissional de SEO, só que feito para otimizar para as IAs, entendeu? Uhum. Que é diferente de otimizar para o Google. Sim. É otimizar para uma inteligência artificial, para ela conseguir chegar no seu conteúdo mais rápido. Como é que você faz para aparecer primeiro na busca do operador? Tipo, o que você tem que colocar? Você tem que ter um bom produto. Não vai ser só colocar uma tag cloud, você tem que realmente Não ter... é sobre truques. Não é sobre truques. De metadados e né, enfim. Não vai ser realmente sobre produto. Então, eu acho isso ótimo para o consumidor, assim. Uhum. E acho que a gente vai criar uma relação de confiança com as IAs que a gente ainda não tem. A partir do momento que elas descobrirem coisas que a gente não conseguiu descobrir. Elas livrarem a gente de umas propagandas. Sabe o que é interessante? Porque a gente estava falando de IA na indústria criativa, então falando que a gente conhece bem esse mercado, do mercado publicitário, então como é que ela facilita a vida e faz o profissional criativo ser um super profissional criativo e tudo mais, né? Só que, se a gente fala em indústria publicitária e profissional criativo, a gente subentende que está sendo criado algo para influenciar um hábito de consumo, né, de uma pessoa. Uhum. Só que
olhando por esse lado agora do operator, né? Que você muda a forma como a pessoa consome, o match aqui vai dar problema. O que adianta eu ter um super criativo se o hábito de consumo ele não vai consumir mais a publicidade ou o Exato. conteúdo criado, né? Exato. Não, e ele vai ignorar mesmo. Então, essa é a parte mais impressionante, né? O operator lá procurando o celular, ele entrou em uns 17 sites. Eu não vi nenhum banner, cara. Uhum. Nesse site ele passou ileso, ele ignorou Sim. todos eles. Ele tem um adblock, obviamente. E me trouxe o conteúdo, assim. Então, aonde eu supostamente poderia ter sido impactado, que é o básico da mídia, cara, jornada de compra. O cara tá Exato. numa jornada de compra de celular. Vamos colocar nossos ads pra aparecer ali, porque ele vai olhar o nosso celular, ele vai ver que é bonito, ele vai acabar comprando. Eu não vou mais ficar navegando, cara. A não ser que você A construa... minha IA vai. A não ser que você como humano vai estar sempre consumindo algum tipo de conteúdo, não necessariamente publicitário. Beleza. Então, a não ser que você construa um atributo de marca emocional com as pessoas, que você fala, não quero saber do preço ou da feature, eu quero consumir dessa marca. Não, 100%. Aí é a saída, 100%. não é? Não, eu acho que esse é o ponto, assim, tu pegou exatamente o ponto. A gente vai se tornar racional para várias coisas que a gente não seria, mas a gente sempre vai tomar decisões emocionais. Exato. Então você vai ter um lado commodity que a AI vai mudar totalmente a jornada, mas você vai ter um lado cada vez mais importante de construção de marcas de um ponto de vista mais profundo para você escolhê-las pelo seu aspecto humano e não por conta da tecnologia Exato. que está te fazendo a curadoria. Pela vamos dizer assim. relação, pela comunidade, por essas coisas que a gente coloca meio um rótulo de branding, assim, de awareness e tal, mas é que a gente separa muito nessa propaganda que constrói marca da propaganda que performa, assim. Eu acho que talvez as coisas vão estar mais próximas, mas essa construção de marca ela vai ser mais importante, cara. Mais Exato. mesmo, assim. E eu acho que isso muda bastante a forma, até as divisões de verba que a galera vai ter, entendeu? Uhum. Exatamente, o budget de marcas, o investimento, essa separação de momentos de jornada de descoberta, consideração e conversão, né? Vai virar quase que uma coisa só, de certa forma, né? Misturado, já é, de certa forma, né? Já não se fala há muito tempo mais sobre funil, e sim sobre essa jornada difusa e tudo mais, né? Indo pra prática, cara, conta o que você tem descoberto que tem deixado sua barba de pé aí. Cara, Com o risco de ficar datado. Não, eu tenho certeza que vai ficar, mas tudo bem. Eu acho que o operator, eu já falei aqui, os agentes é a grande coisa, assim. Tipo, acho que até o final do ano todo mundo vai estar operando algum agente. E hoje o operator, ele controla o seu navegador. Ele tá só em inglês ainda, depois ele vai vir para português. Acho que vai demorar um tempinho até ficar popular. Tá só no plano que é muito caro e tal. O próximo passo é ele controlar o seu computador inteiro, assim. E aqui é onde as coisas ficam mais disruptivas, no meu ver, assim. Que é eu não precisar mais aprender a usar nenhum software. Porque é a IA que vai usar por mim. E aí você vai ficar só no prompt para qualquer coisa. Uhum. Ah, eu não sei usar o After Effects, mas eu sei o que eu quero que o After Effects faça para mim. Putz, eu quero recortar o Léo aqui e fazer aquele negócio ali virar um Transformers. Eu vou falar isso pra ela. E ela vai fazer no After. Não é que o After vai ter IA. Vai ser uma IA que usa o After como um humano, entendeu? Sim, o After e qualquer outro software vai ser Qualquer só outro um software. plugin dentro de um modelo maior. Exato. E isso é impressionante, assim. E a gente tá falando muito sobre indústria criativa, mas tem impactos que são muito além do nosso. É você plugar essa IA para fazer investimento. Sim. Uhum. Para ficar tradando criptomoeda, Sim. comprando e vendendo ações. Uma IA que vai ler todas as notícias de finanças possíveis naquele dia e tomar umas decisões. E fazer preditividade, né? E ficar lá Uhum. comprando, vendendo. Isso acho que é uma coisa que vai dar uma desequilibrada em tudo, assim, cara. E eu tô animado para ver. Uhum. Justamente pelos softwares que eu não consigo aprender a usar e que eu acho que ela vai me ajudar. Tem um ponto sobre isso. Eu já vi várias pessoas, né? E quando eu fecho num universo específico de software, de SaaS, né, no universo corporativo, muita gente tem falado, cara, o SaaS vai morrer. Porque cada vez mais você vai estar em outro tipo de interface para ter o mesmo resultado. Que é, Total. né? Que é Exatamente. Enfim. Não, a galera fala muito da migração do SaaS para cobrar por processador, né? Por créditos, por quanto você vai usar de processamento daquela ferramenta. Né? Uhum. É o que eu acho que a gente vai ver. E aí uma outra coisa que eu uso muito são as IAs de vídeo. Acho que esse é um ano que vai acelerar muito, assim, os processos de vídeo. Eu faço parte de alguns programas de criadores de algumas IAs. Então eu testo versões que ainda não estão no ar. Sim. Principalmente do Luma, do Pika, do Visual Electric.
E aí eu já tô vendo algumas coisas que vão sair, sei lá, daqui 2 semanas. E tá muito rápido, assim. E essa capacidade de criar vídeos com os elementos é uma coisa que eu tô bem fascinado, assim. Que é... até hoje não, até umas 2 semanas atrás, a gente criava ou com o prompt de texto, escrevendo, ou colocando uma imagem lá e falando pra acontecer alguma coisa. No máximo... E tem conteúdo imagem... recente seu fazendo isso. Recente. Não, né? eu postei ontem. Isso. É um desse. E agora eu acabei de postar um monte de teste, assim. E aí era difícil de ter controle, tem uma série de coisas, assim, que a IA pra vídeo é meio roleta russa, cara. Uhum. Por mais que eu estude, existe uma imprevisibilidade ali da IA que é uma loucura, assim, cara. Às vezes é 10, 20 tentativas pra ser uma coisa que eu tô imaginando e não sai, mas sai uma coisa lá que eu gostei e vambora. Com os elementos, você pode escolher, esses 2 atores vestindo essa jaqueta nesse cenário. E aí eu coloco 2 fotos de 2 personagens, a foto da jaqueta, a foto do cenário. É quase que você construindo um mood board de tudo, Exato. dando as referências pra tudo. E aí uma coisa muito legal, eu postei hoje sobre isso, olha se não é um formato tradicional de produzir. Sim. Casting PPM. dos atores, looks, uma PPM. Sim. Você olha e fala, nossa, isso aqui é um deck de PPM. Só que eu arrastei os 2 atores, o figurino. Só que daí pegou tudo isso e não foi pra produtora. Foi pra IA gerar o negócio. E tipo, a gente tá nas primeiras versões. Então o Kling fez, o Pika fez, acho que o Runway vai lançar nos próximos dias. Isso aqui daqui uns 3 meses vai ser absurdo, assim, cara. De conseguir manter a consistência. E aí depois vai ser o quê? Controle de câmera. Uhum. Então assim, a gente vai ter cada vez mais controle para uma narrativa, assim. E isso é muito legal, cara. Você vai poder promptar todos os parâmetros que envolvem a produção. Exato. E aí, a gente vai poder ajustar. Depois hoje o vídeo feito, é difícil de ajustar. Então você vai poder ajustar esse parâmetro, trocar um personagem. Então, tipo, toda a parte de IA de vídeo eu fico muito, muito fascinado, assim, porque é o formato mais incrível de contar uma história. E se você tem uma capacidade quase limitada, é brilhante, assim. Como que você, olhando tudo isso e a velocidade que ela não é linear, é exponencial, qual é o tempo que você enxerga essas inovações chegando em que nível de perfeição? Qual é esse horizonte de tempo? Eu acho que até o final do ano vai ser bem imperceptível o vídeo. Vai ser bem imperceptível. Já. Porque a imagem já é. Fato, assim. A imagem não dá pra perceber. Se ela é bem feita, faz um teste. Eu faço direto, cara, nos meus treinamentos, um teste. É IA ou não é? E aí boto 2 imagens. Não, na palestra você fez. Eu fiz. Muitas pessoas... cara, raramente a galera acerta. Raramente. E com quais ferramentas primordialmente você usa para imagem? Visual Electric eu acho que é a melhor para fazer imagem realista. Muito, muito, muito boa. Ela é bem mais recente, assim. E, cara, tem um outro workflow, é bem mais profissional, eu acho. É um pouco mais cara. Mas para fazer imagem realista, eu acho que ela tá acima do Flux até. A gente fala muito do Flux e de outras ferramentas. Eu acho que ela tá um pouco acima. E o Midjourney para maluquices em geral, assim. Acho que ele tem uma capacidade criativa muito grande, assim, evoluiu sabe? muito rápido também. Muito. Você olha, eu sempre mostro nas palestras também o que era o Midjourney em 2022, o que é o Midjourney em 2024, assim. Esse espaço de evolução, antes não dava para perceber o que era, e agora fica imperceptível. Essa janela de 2 anos, ela serve para qualquer coisa. Sim. Música, vídeo, pensa. Jogos com IA. Tá saindo as primeiras ferramentas agora. Cara, daqui 2 anos a gente vai estar criando um jogo foda com IA. Certeza, entendeu? Porque as coisas estão evoluindo nessa velocidade, assim, sabe? E você acha que vai fazer parte cada vez mais, então, não só a evolução das ferramentas, os profissionais com seus repertórios e todos os skills que a gente falou que vão se tornar cada vez mais importantes, pilotando essas ferramentas cada vez mais poderosas. A tendência, então, se você falar até o fim do ano, então, entre 25 e 26, a gente vai ver cada vez mais conteúdos que a gente vai ter dificuldade de diferenciar, seja nas redes sociais, seja nos canais que a gente consome conteúdo. Eu acho que esse é um dos problemas que a gente vai ter graves, assim, de conteúdo generativo sem estar identificado, assim. As plataformas estão evoluindo muito pouco para fazer essa identificação, assim. Uhum. E eu vejo muito conteúdo feito por IA que eu vejo que as pessoas que estão comentando não sabem que foi feito por IA. Muito mesmo, assim. Por mais que tenha um rótulozinho para marcar, se a pessoa não marca e o conteúdo está muito bem feito, a plataforma não consegue saber. Uhum. Então, é uma questão, assim. É uma das questões regulatórias necessárias na sua visão. Muito. A regulação é a grande coisa, assim, cara.
E ainda tem a parte do Dark Social, né? No WhatsApp não tem como. Você vai receber um vídeo de um político falando uma coisa que ele não falou. E você já é o 40º cara que recebeu. Isso já rodou num monte de lugares de pessoas que não têm critério. E já influenciou uma eleição. Já influenciou uma eleição. Então, tipo, isso talvez seja o grande problema dos próximos anos, assim, cara. Talvez não, eu acho que vai ser, assim. No sentido de esse descontrole de regulamentação e o quanto a galera vai usar isso pra aplicar golpe, pra desinformar, pra manipular. Sim, Não vai ser fácil. outro dia eu tava com os meus pais, com minha família e tudo mais, a gente tava falando, eu falei, meus pais já de idade, então eu falei assim, eu tô com medo do dia que eles receberem um WhatsApp de um áudio com a voz minha ou de outra pessoa da família falando que foi sequestrado e que façam um Pix, né? Ou com imagem e tudo mais, isso vai acontecer muito, né? Vai porque vai ficar cada vez mais fácil, cada vez mais barato e cada vez mais disseminado. Se a gente não tiver uma regulamentação no nascimento das plataformas, isso vai acontecer inevitavelmente. E acho que em todos os níveis, né, de governança das plataformas e das tecnologias e o crime cibernético ser cada vez mais punido, né, pra você inibir também, né, o comportamento humano de usar. Exato. Ter punições mais severas, né? Exato. E uma rastreabilidade maior. Que é uma coisa que hoje não tem, né? Que, deveria ter lá num software de mensagem, o cara que disparou, ele vai ficar marcado pra sempre. Que é uma coisa que não acontece hoje. Exato. Você perde esse lastro, por exemplo, assim. E tem várias iniciativas. Tem uma iniciativa da Adobe que é bem legal, assim, que eles estão tentando pilotar um acordo entre todas as plataformas para conseguir marcar tudo que é gerado por IA e isso conseguir ser identificado pelos algoritmos. Independente do que... Não tem como tirar. Porque se toda plataforma tiver isso... Então é uma marca d'água, né? Que é invisível, digamos assim. Sim. E que todo mundo faz esse acordo. E aí a regulamentação entra nesse lugar, que é tipo, se não tiver isso, não pode lançar. Boa. Não pode lançar. Se não tiver isso, É a ilegal. plataforma não pode estar disponível. Se a gente não fizer na origem e não tiver uma regulamentação mais severa, a gente vai abrir espaço para muitos problemas, assim, cara. E de novo, né, como tudo é exponencial, né, enfim, a velocidade de propagação vai ser incontrolável, né? É incontrolável. E aí vai ter... aí cai nesse lugar que é a pessoa que tá num golpe que ela nem sabe, entendeu? Ele tem uma intersecção de muitas coisas, o desenvolvimento das ferramentas que tem que ser reguladas, e aí você entra, obviamente, em toda a questão de privacidade de dados, né, que é uma coisa que já vem independente de IA, né? Só que tudo se intersecciona, né? Total. Você viu a mulher que perdeu 5 milhões de euros porque ela achava que tava namorando o Brad Pitt? Sim, é bizarro. É bizarro. É bizarro, só que quantas pessoas estão perdendo dinheiro e não sabem que estão num golpe, entendeu? Sim. E talvez nunca vão saber, cara. Sim, às vezes valores pequenos, porque né? o cara foi muito ousado, né? Brad Pitt, ele foi... Sim. Não, que fez pra virar notícia. Né? Tipo... mas tem um monte aí de namorada virtual, de namorado virtual, que é inteligência artificial, que é clone virtual e tá ganhando dinheiro, entendeu? Exato. E que a pessoa... Alguns vão saber que é golpe, outros não vão nem saber. Terminou comigo, acabou, gastei mal grana. Quantos a gente não sabe, né? Acho que a maioria não tá na superfície. É o clássico de um golpe, né? Muito golpe a gente não sabe, porque as pessoas também têm vergonha de levantar. Sim. Não é todo mundo que tem coragem de falar, achei que estava namorando o Brad Pitt. Mas só fazendo um parênteses disso e voltando depois pro uso do dia a dia que você tá fazendo, também não estamos muito longe dos relacionamentos com IA, né? Eu falo bastante disso também, cara. Porque... tá rolando muito, né? Uma das plataformas... Tem muitas plataformas de relacionamento com IA. Uma delas, que é o Character AI lá, é gigante. Eles estão com 25 milhões de usuários. Caramba. E lá você cria bots, né? Você pode criar um bot e disponibilizar para as pessoas, ou você pode usar. E ele tem voz, ele tem tudo. E das questões dessa plataforma é que você pode colocar de uma pessoa que já existe. Nossa. E ela não tem regulamentação nenhuma. Ele modela uma pessoa. Ele modela uma pessoa. Tem um vídeo lá que eu fiz que eu falo com a Anitta, com o Neymar, com o Carlinhos Maia, com a Virgínia. Você entra lá, você fala com eles. Porque criaram bots deles que ninguém denunciou, não tá lá. E você fala com o famoso, cara. Com a voz dele, assim. De uma maneira que, tipo assim, dá muito pra acreditar que é a pessoa. Nossa, e se a gente extrapolar pra algum tempinho pra frente com a evolução da veracidade até de imagem, né, e tudo mais, 3D... o mercado de sex toys e tudo. Não. Aí você começa a extrapolar para um lugar, né? Que é uma indústria, né? Que a gente sabe que é talvez das maiores do mundo, né? Não. Onde vai acabar, né? Já tá rolando. Muitas pessoas dependentes dos chatbots, assim, tem vários casos. Cara, tem um menino que se suicidou
e que o chatbot incentivou que isso acontecesse. Tem outra Nossa. pessoa que quando o chatbot saiu do ar, ele entrou em depressão profunda, porque não estava podendo mais conversar com o personagem. Então, muitos casos mais abruptos que estão acontecendo, que reforçam a questão do isolamento social, Uhum. e o quanto a IA se aproveita disso, de certo modo. Óbvio que ela pode ajudar, mas na prática a gente sabe que não é só isso que acontece. E é uma indústria de bilhões, assim, cara. As AI girlfriends e boyfriends, eu acho que vai ser uma das grandes coisas nos próximos meses, assim, cara. Sim. Galera fazendo muita grana mesmo com esses bots de relacionamento, assim. Você é das pessoas que acreditam que existe uma AGI a caminho no sentido de emular consciência? Eu acho, cara. Eu acho. Eu não arrisco o tempo, assim, igual muitas pessoas arriscam. Eu acho que é bem... Não dá pra. É uma Putz, coisa não que é dá. difícil de acertar, né? Teria que estar lá com os caras, teria estar lá fazendo pra saber, assim. Acho que não dá pra... Tipo, parece que tá perto, mas é que ainda falta muito, assim, cara, pra essa Sim. capacidade, essa consciência, mas essa capacidade... Precisa melhorar muita coisa. Mas é inevitável, eu acho. É inevitável. E eu acho que esse é o grande momento que a gente vai vivenciar, assim, de fato, né? A AGI lá, Artificial General Intelligence, Sim. a gente vai estar aqui, a gente vai ver. E até tava vendo um podcast, o assunto, da Natuzaneri, e eles falaram sobre a nova corrida espacial. A gente tá vivendo a nova corrida espacial. Só que em vez de lançar um satélite, a gente vai lançar uma inteligência maior que a Sim. nossa. Por isso que quando a Então o gente. impacto vai ser muito maior, cara. Sim, por isso que quando a gente vê um DeepSeek, não é sobre o que o DeepSeek entrega, né? Mas a possibilidade de fazer mais com menos investimento, né? Mais rápido, né? Possibilitando extrapolar isso para outras coisas, né? Exato. E aí mais pessoas usando, mais pessoas podendo desenvolver, mais acelera ainda mais a Sim. história, assim, sabe? E numa evolução natural, com mais variedades, né, de tecnologias e tudo mais, em algum ponto, alguma coisa vai acontecer, né? Não, é inevitável, assim, cara. Essa é a grande questão dos Estados Unidos e China ali, cara, que é quem vai fazer primeiro. É os dois, é um dos dois. sempre. DeepSeek te impressionou em alguma coisa? Ou foi muito mais do ponto de vista do custo que levaram com menos infraestrutura do que o produto em si? Cara, não fiquei surpreso por a China lançar uma IA competitiva. Tipo, não tem como ficar surpreso com isso, pelo amor de Deus. A melhor IA de vídeo é o Kling, que já é chinesa. Acho que o ganho de eficiência é muito grande. Pra quem usa é muito parecido, cara. Hoje eu tava estressando um monte lá o DeepSeek e na prática a entrega é muito semelhante ao ChatGPT. Só que ele fazer isso com 1/5 do custo Sim. é muito impressionante. Assim. Não, e pra gente, tudo bem, a gente fala, não, ChatGPT, DeepSeek, beleza, similar, algumas coisas melhor aqui, outra ali, mas quem se ferra muito é quem fabrica a infraestrutura. É a NVIDIA, né, a TSMC lá, que faz os chips e por aí vai, né, que caiu. Tanto que tá todo mundo colocando o DeepSeek, cara. Hoje, a Perplexity colocou o DeepSeek. E assim, eu testei 3 coisas lá, e eu acho que vai ser a minha nova LLM favorita, assim. O DeepSeek? A Perplexity com o DeepSeek. Porque eles fizeram um fine tuning no DeepSeek. Entendi. Porque é open source, né? Sim. Essa é a parte mais foda. Me fala sobre, voltando para dicas, práticas e uso, como que você usa as LLMs de texto? Para que propósitos específicos você usa? Pra qualquer coisa. Mas aí você fala, puta, essa eu uso para isso especificamente e tal. Então, eu sempre alternei entre o ChatGPT e o Claude pro dia a dia, mas sempre tive uma preferência pelo ChatGPT. E o Perplexity eu sempre usei ele mais para pesquisa. Principalmente no começo, assim, antes o ChatGPT não dava fonte e tal, o Perplexity sempre teve. Isso, então exato. Eu alterno muito sempre alternei muito entre essas 3. Nos últimos 2, 3 meses, desde o lançamento do 4.0, eu fiquei só com o ChatGPT, porque eu acho que ele melhorou muito. E traz as referências e tudo. E porque eu acho que o interpretador de texto dele de áudio dele é o melhor. Eu mando muito áudio pra IA, mas muito mesmo, assim, cara. E ele... Você faz o prompt falando, em áudio, e depois ele transcreve você. Tipo... E eu acho que ele é melhor. O Anthropic lá, o Claude também tem, mas acho que ele erra um pouquinho. A Perplexity agora tem, eu ainda não usei. Então, a base pra mim tem sido mais o ChatGPT, cara. Acho que ele entrega muito, assim. E acho que tem uma coisa, mesma coisa para as IAs de imagem, de vídeo, que é você conhecer bem o equipamento que você tá operando.
Então, eu acho que eu já conheço muito bem o ChatGPT. Entendo. Então eu sei coisas que ele vai precisar para conseguir entregar um negócio melhor, que é diferente de outras IAs. Então, eu acho que o ChatGPT é o melhor em contexto, por exemplo. Você é usuário avançado de tanto teste que você já fez. Exato. Acho que é a experiência pessoal, cara. Tem lá todos os comparativos técnicos. Eu não tô muito preocupado com isso. Eu tô preocupado pelo que me entrega Pela melhor. tua experiência, né? É igual o exemplo que eu dou. Pô, qual é a câmera melhor? A do Samsung ou a do iPhone? A melhor é que você usa melhor, velho. Ponto, assim, Sim, sabe? sim. Eu uso melhor a câmera do iPhone porque eu uso há muito tempo. Mas eu sei que a outra câmera é muito boa, mas eu não sei usar ela direito. Exato. Pra mim, por conta do conjunto da experiência da plataforma, de certa Exato. forma, né? Então, pra mim, tem um pouco a ver com isso. E eu acho que o ChatGPT, ele pega contexto melhor. Que usos não óbvios de ChatGPT você faz pro seu dia a dia? Porque assim, eu tenho alguns que eu quero falar depois, mas até para abrir a cabeça de muita gente que deve estar assistindo, que usa para coisas básicas, prompts simples e tudo mais, e nem imaginam que dá para fazer GPTs personalizados, subir documentos para, né, criar o contexto certo para você ter as respostas e por aí vai. Cara, eu ensino muito engenharia de prompt, é a base dos cursos, assim, a gente tem muito template de prompt, eles são maravilhosos, assim. Mas uma coisa que talvez não seja tão não óbvio, mas é muito importante, o contexto tem que ser gigante, cara, se você quer um negócio personalizado. Sim. Não é um prompt de 300, de 500 caracteres, nem de uma página, é muito mais do que isso. E aí uma coisa que eu faço muito, toda vez que eu tô começando um projeto, eu abro o áudio lá e eu falo por quase 10 minutos, assim. Tudo que eu sei sobre, de forma bem desorganizada. Isso faz uma diferença tão grande, cara, a longo prazo do projeto. Mas todas as minutos, não é tipo assim, eu vou lá, tô trabalhando com uma agência do Léo, eu conheci ele, é importante essa informação, cara. Sim. É o que o Léo gosta, fala o que o Léo gosta. E você faz isso, por exemplo, num chat que você abre e vai acumulando e vai continuando por lá, ou você cria um GPT, sobe muita coisa lá, né, no GPT personalizado para depois fazer vários prompts em cima? Não, eu faço num chat só. Eu acho que o GPT personalizado, ele tem um limite, às vezes, menor ali de tokens. Eu acho que ele não funciona tão bem, eu acho. Eu gosto de abrir uma janelinha, zerar meu histórico e começar ali. Renomeia lá, deixa certinho na pastinha certa e continua por lá. E esse início de contexto eu acho ele muito importante. É igual quando você vai brifar uma pessoa, Sim, você não dá um monte de informação que é meio inútil, sim, fala de umas fofocas, sim, fala por que você tá pedindo isso. É importante que sim, a IA saber disso vai te ajudar muito. sim. E uma outra coisa é um prompt base que eu tenho de quase 2 páginas sobre mim. Que qualquer IA que eu vou usar, eu já taco isso lá. Tipo, quem eu sou, o que eu gosto, quais são as metodologias que eu gosto, como é que eu gosto de receber um insight, como é que eu gosto de ver uma ideia. Pô, toda ideia pra mim tem que ter um insight antes. Isso muda completamente a forma como o ChatGPT vai te dar uma ideia. Entendi. Você parametriza tudo pra ele trazer tudo no seu tom. Entendi. Então, tipo, pensa que, cara, você vai ter um funcionário novo, ele vai ser seu assistente, ele quer saber tudo sobre você. É o onboard. Você não vai escrever, você não vai falar 2 minutos. Imagina, você fala 2 minutos e sai fora, o cara vai falar, meu Deus, como é que eu vou trabalhar com esse cara? Aí é a mesma coisa, só que ela não fala isso. Como é que eu vou trabalhar com esse cara? Ela sai fazendo. E você dar todo esse contexto é muito importante, cara. Muito. Qual que é o seu livro favorito? Coloca. Ele vai lembrar disso, cara. Tem alguma metodologia que você gosta muito? Tudo pra mim tem que ser apresentado com o Golden Circle do Simon Sinek. Coloca lá. Tanto que no meu prompt tem lá um histórico meu e tal. E aí tem coisas que você precisa saber sobre mim. É uns bullet points, cara. Que muda completamente a forma que ela vai entregar. Se você vai colocando mais contexto à medida que o teu chat vai avançando, você contextualizou, brainstormou, fez perguntas e tudo mais, e depois você inseriu mais contextos, você sente que ele não perde essa concatenação de tudo? Eu acho que ele é o melhor pra isso. É o sentimento que eu tenho, assim. Tá. Por isso que eu prefiro. Tecnicamente, eu nunca fui a fundo, sendo bem sincero, se tem algum parâmetro lá, mas eu acho que ele lembra mais das coisas. Assim. Eu uso muito para brainstormar e criar as pautas do podcast. Eu vou falar o que eu faço. Eu tenho um GPT onde eu subo o meu formato de pauta, o histórico de conversas anteriores, de episódios, para ele entender meu tom, de como que eu conduzo, quais são os lugares comuns que eu converso e tudo mais. E daí eu abro, tem até imagens, né, do podcast e tudo mais. E daí eu abro um chat para dentro desse GPT personalizado, eu abro um chat para cada episódio. No chat que eu abro para cada episódio, eu sempre pesquiso quais são os últimos podcasts, entrevistas que a pessoa participou, pego todas as transcrições, crio uma página de biografia
biografia da pessoa, falando quem é. Copio tudo que tá no LinkedIn, copio todos os artigos, os abouts em todas as redes sociais, coloco lá. Então, bio da pessoa, todas as conversas que ela teve recentes, né? Subo tudo nesse chat que eu abri e começo a perguntar, olha, me faz 3 modelos de pauta com esses vieses, né, seguindo o meu padrão de conduta do meu podcast. Aí ele me traz 3 modelos de pauta. Aí eu falo, o que eu preciso saber sobre essa pessoa? Me traga resumido em formato de bullets. Cruzando com o meu estilo de condução, quais tipos de perguntas podem ser feitas que ele nunca foi feito, que nunca respondeu. E aí eu vou fazendo legal, tudo isso, cara. entendeu? E me acelera. Você faz isso muito no GPT? No GPT. Boa. Forou. Pô, teu processo tá maravilhoso. Esse é um agente que você tem que lançar aí Sim. para os outros podcasts utilizarem aí para Sim. se preparar, porque é muito bom. Não só Sim. podcast, né? E depois, Entrevista, o que for. depois que o podcast tá pronto, eu pego toda a transcrição do episódio feito, jogo lá e começo a ver os momentos-chave que podem me gerar outros conteúdos. Um card de frase, tem todo o timestamp do episódio inteiro que fica catalogado, entendeu? Não, cara, muito bom. Testa o Perplexity hoje, porque saiu hoje essa atualização que ele botou o R1 do DeepSeek otimizado. Eu fiz uns testes que eu sempre faço, tipo, rodei os mesmos prompts e teve uns resultados bem impressionantes, cara. Principalmente com pesquisa. Boa. Tipo, ele pesquisando no LinkedIn, coisas que eu não tinha visto ainda sem Entrando ter que em induzir. plataformas Ele específicas. entrando no LinkedIn fazendo pesquisa. E juntando com um monte de coisa, batendo o que é real e o que não é. Bem, cara, deu uma avançada legal hoje aí. Você falou, né, de uso com vídeo, você falou dos agentes autônomos, que é uma tendência muito forte para esse ano. Mais alguma frente que está muito no seu tópico de pesquisa, que você está se aprofundando? Cara, eu acho que tem um... Processo de trabalho, workflows e por aí vai. Tem outras 2 coisas, assim, que ainda no campo mais visual, que é o world building, assim, acho que a gente vai ouvir muito falar nesse termo, que é criação de mundos, não mais criação de imagem ou criação de vídeo. A gente vai criar um mundo inteiro através de uma imagem. Então tem algumas plataformas que estão testando isso em beta, que é você pegar uma imagem e gerar um 3D 360 dela e poder navegar dentro dela. E a IA generativa poder criar coisas ali, entendeu? Então, vamos criar um universo X da escola espacial tal. E a IA poder criar personagens, criar fauna, criar flora, criar música, Caramba. criar o mundo, entendeu? Dessa história. E que pode ter uma aplicação de entretenimento, de pesquisa, qualquer coisa. Exato. Né? E que vai de encontro com os elementos. Que é criar os personagens, como eles se comportam, qual que é a história dele. Isso vai influenciar como ele se move no seu vídeo. Ele é um professor. Ele é o vilão, você tem que explicar que ele é o vilão. E aí você vai construir a IA vai te ajudar a construir um mundo, assim. Eu acho isso muito legal. Só que cada personagem é também guiado por IA. Exatamente. Com personalidade própria, né? Exatamente. E se tiver IDA, então... Muito. Não, pô, isso pra jogo, pra entretenimento, pra filme, pra The ficção, Sims pra versão livro. 2026. Cara, subir um livro, vai criar um mundo do livro. Como? Sim. Porque tá escrito tudo lá, os prompts estão lá. Sim. O livro é o quê? Um monte de prompt. Todo o universo daquela história. Exato. Então acho que a gente vai ter mais plataformas de world building e eu acho que a gente vai ver várias plataformas se tornando world building. Eu acho que Visual Electric, Midjourney, Runway, eles vão pra esse lugar de world, porque não tem muito como ficar muito melhor do que já tá também. Uhum. Então vamos criar mais coisa, vamos já sonorizar. O vídeo já vai vir com uma trilha, já vai vir com isso. Tava vendo uma plataforma hoje que era áudio to vídeo. Você sobe uma música e ele decupa aquela música em vários frames e cria um clipe, por exemplo. Assim, Caramba. baseado no que a música tá dizendo, no estilo da música e tudo mais. Então acho que esse lance todo de world building vai ser demais. O incrível, e nem, né, e todo o resto, aplicação em qualquer tipo de segmento, na medicina, né, em qualquer mercado, assim, a desenvolvimento de produto, medicamento e por aí vai, né, assim, é infinito a possibilidade, né, a gente só tá limitando a indústria criativa, né, no que a gente tá falando. A gente tá cercando aqui, inclusive é uma coisa que eu decidi, assim, tipo assim, cara, eu vou focar mais nisso, porque é tanta coisa, Sim. que é impossível querer acompanhar tudo. Exato. Mas a grande questão aí, Estados Unidos e China, e toda essa questão da corrida espacial, tem muito a ver com a saúde e com drogas, né, cara? Com a capacidade que a AGI vai ter de, cara, sei lá, curar o câncer, entendeu? Uhum. De inventar as vacinas personalizadas. Sim. Tudo isso é inevitável que isso aconteça se a gente conseguir chegar na AGI. A indústria da longevidade, né, que tá conectada longevidade, com outros isso, tipos né? de energia, outros Sim. tipos de energia, cara, um monte. Aí,
é inevitável que a IA descubra coisas que a gente nunca vai conseguir sozinho. Se a gente chegar na AGI, se não é porque a gente não chegou. Sim. Esse que é o fato. Exato. A prova, né? A prova que a gente não chegou é isso. Aí teve o Prêmio Nobel de Química tá atrelado à inteligência artificial, né? Que ajudou os pesquisadores a descobrir um outro tipo de proteína. Então, isso é a pontinha do iceberg do que a gente vai começar a descobrir a partir do momento que a gente avançar mais. Né? Muito louco. Então, tipo, essa parte de vídeo de música é legal, mas assim, o que muda o mundo mesmo vai ser essa outra parte, entendeu? E isso responde uma pergunta que eu ia fazer de como você olha para os próximos 3, 5 anos, né? É o fator combinatório de tudo isso acontecendo junto, de certa forma, né? Exato. Eu acho que assim, tem essa disrupção gigante no marketing e no entretenimento, que a gente já tá vendo, mas ainda não é mainstream, né? A gente tá vendo, mas assim, não tá popular. Uma coisa que eu ouvi falar assim, imagina você entrar nas plataformas de streaming e ver conteúdos personalizados pra você, né? Eu vi exatamente isso. Cara, uma entrevista do... Qual era o ator, cara? Esqueci agora. Mas ele falando sobre o quanto a gente vai ver a IA generativa podendo criar novas histórias pra gente, entendeu? Então você chegar lá na HBO e falar, quero ver um episódio de Succession onde o Kendall é um cara super descolado e ele resolve a empresa toda. E aí vem um episódio, entendeu? Sim. Pra você ver da história que você quer ver. Exato. Com os personagens que estão lá. Tipo, eu acho que a gente tá muito mais perto disso do que a gente imagina, assim. Acho que... E que bom que você trouxe um bom exemplo de Succession. Muito bom exemplo. Tá. E agora pra minha ruptura. Demais. Nossa, a Ruptura tá muito bom. Muito tá bom. sacanagem ter um só por semana. Mas eu tô maluco, assim, cara. É a Melhor minha série série do favorita. momento, Não, eu também. mas assim, fazia tempo que eu não ficava desse jeito com uma série, assim. Eu fui na ativação de Ruptura lá na CCXP. Eles recriaram a Lumon igualzinha. Nossa. E trouxeram os computadores com software do set de filmagem. Que usam lá. O O mesmo computador e tudo mais, Nossa, que foda. E eu fiquei lá refinando macrodados lá. Nossa, na ativação. Animal. Não, eu tô apaixonado pela série, assim, cara. Muito bom, né? O que você, no seu dia a dia, tirando a parte de IA, né? Quais são os seus hábitos e rotina do seu dia a dia, assim? Dentro de tudo isso que você está fazendo, né? Tocando a cria, criando conteúdo. Como que é a sua rotina? Cara, eu tô... Tá bem atípico, assim, porque tem muita coisa acontecendo. E esse excesso de conteúdo que a gente tem faz com que a rotina fique sempre... Consumir conteúdo e estudar, ela corta o meu dia inteiro, assim. Que é impossível não fazer mais isso, assim. Eu acho que é uma outra coisa que... Das mudanças de atuar mais como um criador de conteúdo, é que eu mudei muito o meu feed pra criadores de conteúdo. E aí tem uma coisa, cara, pra todo mundo que talvez já cruzou isso ou que pensa em cruzar, você nunca mais usa a internet do mesmo jeito, cara. Porque é sempre trabalho. Sempre é referência, sempre é o que um outro criador tá falando, sempre é uma informação que pode virar um conteúdo, então toda vez... Olhando dados, né? Cara, não tem mais usar de bobeira, assim. Tipo, eu teria que criar um outro perfil, sei lá, que eu não tenho. Mas então toda hora eu tô consumindo conteúdo. Então quando eu olho lá meu tempo de uso, putz, cara, 4 horas, 5 horas, 6 horas num dia, é 5, 6 horas de estudo ou responder no WhatsApp. Só faço essas duas coisas no celular. Então, consumir conteúdo de IA é uma coisa que eu faço meio que durante o dia inteiro. Aí o que eu tento fazer pra me organizar é, toda vez que eu vejo um conteúdo legal, eu favorito e jogo pra um Trello, onde eu faço um backlog de coisas pra testar e um backlog de coisas que eu tenho que criar conteúdo. Então eu tenho um processo bem tipo assim, isso aqui é legal, isso aqui eu vou testar, isso aqui eu vou criar. E vai meio que passando bem exatamente num Trello. E aí o meu irmão é meu braço direito. Que legal. O Gabriel. E a gente se alterna nesses testes. Porque antes eu até conseguia testar tudo, hoje é impossível. Mesmo nós dois, assim, porque é muita ferramenta toda hora. Você tem um segundo cérebro. É isso. E ele faz ali ele é quase que um batedor, assim, ele vai na frente, testa e fala, pô, isso aqui é legal. Ele faz um pré-filtro. Ele faz, isso aqui é legal, pô, isso aqui é roubada. Ele passa cartão de crédito virtual em tudo que é ferramenta pra testar. Senhora. É investimento, né? E aí eu vou separando as que, isso aqui eu preciso gravar. Aí vou fazer roteiro e o trabalho não é só gravar, né? Tem que criar, eu nunca só gravo, é raro o vídeo meu que eu tô falando e eu não usei a plataforma. Acho que a principal característica do meu conteúdo hoje se eu vou fazer um vídeo sobre o Visual Electric, eu vou usar ele durante muito tempo, vou criar um monte de imagem e as imagens que eu vou mostrar ali são as minhas, não são as imagens que eu peguei de um outro criador ou da própria IA. Então eu só boto lá um negócio que realmente funciona, cara, sendo bem sincero, assim. Você já sofreu momentos de bloqueio criativo pra produzir conteúdo? Cara,
mais ou menos o que eu sofro constantemente. Porque você começa a pensar, tem que ter um pacing de produção de conteúdo X, por exemplo, né? Então, eu tenho muito conteúdo que eu nunca gravei, que eu tenho pré-roteirizado, mas a minha maior dificuldade hoje é escolher o que eu vou fazer, de tanta coisa que tem pra fazer. Paradoxo da escolha. Mas é muito assim, cara. Uhum. Puta, será que eu falo de um hardware novo? Eu vou falar de vídeo, mas eu já falei tanto de vídeo, eu deveria falar de produtividade, tô usando isso aqui. Tipo assim, eu acho que eu publico 10% do que eu tô usando. E essa escolha é muito difícil, entendeu? Fora os conteúdos que você também é patrocinado. E aí ainda tem as publis. Samsung, se não me engano, eu fiz NVIDIA, eu tenho um acordo, tô fazendo Sim. várias coisas com eles. Que legal, cara. Samsung tava lá na CES com ele, com a NVIDIA também lá na CES. Aí fiz Quinto Andar agora, fiz Novalgina. Tem várias coisas vindo aí, cara, bem legais. Assim, não só de tecnologia, mas também algumas coisas mais lifestyle que eu consigo colocar a tecnologia na Sim. mensagem. E aí isso é um compromisso mais... Pô, é um trabalho que tem data pra sair, não tem muito como negociar. Não é editorial, né? O conteúdo orgânico, cara, depende... Pode sair hoje, pode ser amanhã. Sim. Eu tenho, por exemplo, 2 conteúdos prontos que eu não consegui postar, cara. Porque eu preciso parar pra escrever uma legenda, pra pensar o que eu vou postar nos stories e tal. E filtrar o tanto de demanda que te chega também. Exercitar muito falar não, né? Muito. Porque não dá pra dar conta de tudo. Não tem como, cara. Mesmo falar não pra coisas boas, né? Não, total. Essa tem sido uma questão, assim, de algumas oportunidades que eu, infelizmente, tô deixando passar porque não tem como fazer tudo, assim, Sim. sabe? E principalmente com outras ferramentas de, assim, cara, uma coisa legal que aconteceu depois que eu ganhei essa audiência, quase todas as ferramentas me mandaram mensagem pra fazer coisa, assim. Que legal, Muitas cara. ferramentas, cara. Muitas mesmo, assim. Tanto que eu tô como creative partner de várias delas. Mas também eu tenho muito... Pô, não posso sair fazendo publi de ferramenta. Porque a minha credibilidade tá à prova, né, cara? Exato. Se eu chegar lá e falar pra você, tá aqui a melhor IA de vídeo, você vai acreditar. Tem que ser agnóstico. Se ela não for, Sim. fica feio pra mim, entendeu? Sim. Então, por incrível que pareça, eu digo muito, muito, muito não pra ferramenta, assim. Porque, putz, é a construção de reputação que eu tô tentando fazer, assim, sabe? Então você tem esse termômetro em vários pontos, desde o começo da conversa até o tom do tipo do conteúdo que você faz, por conta da tua audiência, né? Então, para você se manter essa autoridade, né? Sem viés, de certa forma, né? Exato. Você tem muito trabalho de entender onde que é o lugar do conteúdo e que marca que você se associa, né? E entender como a audiência vai reagir, assim, cara. Porque daí também tem esse lance de... Essa paradoxo da escolha, essa dúvida parte muito do tipo assim, cara, tem o que eu quero mais falar, tem o que eu acho que pode dar mais certo, tem o que eu acho que as pessoas querem, nem sempre é a mesma coisa. Exato. Né? E às vezes uma coisa que você publica sem expectativa pode ser o melhor conteúdo dos últimos tempos. Né? E tem um monte de... É tudo achismo, né? Você viu que é tudo achismo. É uma coisa que eu falo, você só sabe se um conteúdo vai bombar ou se vai flopar Depois quando você posta, cara. Exato. Esquece, não tem especialista no mundo que saiba disso, E cara. é muito louco isso, né? Porque você produz conteúdo, eu vi que também leva muito especialista também, mas não tem fórmula. Não tem... Cara, várias vezes eu achei que ia bombar e não bombou. Tem boas práticas, mas não tem fórmula do que vai bombar, né? Não, tem boas práticas, é inevitável. Quando você tem um formato, ajuda muito. Mas tá cada vez mais difícil, é a sensação que eu tenho, assim, cara. Tipo, comparado a... Sei lá, tem conteúdos que eu fiz recentemente que eu acho que eles são muito bons. São melhores do que vários conteúdos que eu tinha feito antes que viralizaram, por exemplo. Sim. Assim. Mas cara, tá entuchado de conteúdo, né? Não tem jeito. Hoje, como que tá a sua divisão de plataforma? Você tá principalmente em Instagram, sua rede principal? Não, Instagram é meu foco total. Uhum. Eu crio pensando pro Insta. O TikTok eu acabo repostando tudo, que é a pior coisa que você pode fazer como criador. Sim, sim, mas eu já tentei criar só pro TikTok e eu não tive tanto resultado quanto eu imaginava que eu teria. E eu tive o dobro de trabalho. Então eu falei, cara, eu vou focar no Insta, construir tudo aqui. Aí antes eu era um cara muito do LinkedIn. Eu meio que abandonei. Aí agora eu tô voltando a postar no LinkedIn os mesmos vídeos, só que com legendas completamente diferentes. Com mais técnico. Sim. Porque os meus vídeos, não sei se tem percebido, eu tô tentando deixar eles cada vez mais simples, assim. Sim. Tipo, não falando o termo técnico e tal. Sim. Porque acho que a IA tá nesse momento de chegar pra mais pessoas. E aí no LinkedIn eu tento ser um pouco mais... corporativo. Mais corporativo. Porque ali o público que já tá consumindo mais esse tipo de conteúdo. YouTube, alguma coisa? Nada, eu já vi que a gente... muito, né? Que se você fizesse vídeo um pouco mais longo, né? Cara, é muito... Eu queria estar em todos, mas é muito difícil, cara.
você produz conteúdo Sim. que você sabe, é muito trabalho pra fazer bem porque tem feito. que conciliar com muita coisa. É. Você é empreendedor, você tem outras atividades, né? Se eu tivesse, assim, full time criando conteúdo, eu com certeza estaria no YouTube. Porque é onde o conteúdo que eu mais consumo é no YouTube. Uhum. Sim, ainda Né? mais esse conteúdo que tem tudo a ver, educativo e tudo mais, né? Vídeos de 10 minutos, né? Enfim. Exato, mas não tô conseguindo. O que a gente tem em planos, antes a gente não falei isso em nenhum lugar. Eu espero que quando esse podcast estiver no ar, isso já esteja acontecendo. Mas eu e a Vicky, a gente vai lançar um canal juntos. Que legal. E que daí tem conteúdo dos dois. E aí vai falar sobre Creators Economy, Exato. sobre AI, porque quando E a gente você... consegue dar mais frequência, entendeu? Entendo. Porque hoje eu não posto meu conteúdo nem no Shorts, cara. Que ajuda pros dois, né? É, hoje eu não tô postando nem no Shorts. Eu poderia estar simplesmente pegando meu conteúdo e postando no Shorts. Repostando só. Nem isso eu tô fazendo. Uhum. Então, ter os dois ali e a gente conseguir fazer uns conteúdos mais densos é uma coisa que a gente quer testar esse ano, assim, é uma das metas. A gente tem um monte de coisa gravada que a gente tá reservando pra isso, assim. Cara, produzir conteúdo quando você tem toda essa flywheel de outros negócios andando junto é baita desafio. É muito difícil. E aí, cara, é trampo, tipo assim, daí Volume, eu frequência. queria postar no Threads, queria postar no X, Sim. só que, cara, não tem como fazer um post decente em menos de 10, 20 minutos. Uhum. Mas cara, não é. Eu preciso sentar e pensar o que eu quero falar. Sim. O que eu vou... Não é na hora do output, é todo o penso que vem antes, né? Pra você saber exatamente o que você vai pedir, fazer, né? Total. Curar os temas e por aí vai. Eu vou para uma reta final para te perguntar dicas, principalmente ligados a IA ou não, né? Mas de conteúdos que você tem consumido sobre, beleza? Boa. Um livro que marcou sua trajetória profissional ou sobre IA que você recomenda. Cara, eu vou falar do Hobby como Artista, do Austin Kleon. Eu acho que esse livro é uma base criativa, assim, que eu carrego comigo há mais de uma década. Eu já li ele... Atemporal. Atemporal, que tem muito a ver sobre como a gente percebe o mundo ao nosso redor e como extrair o melhor de cada uma das coisas que a gente interage todos os dias, assim. E como a gente precisa roubar como um artista no sentido de, pô, o que eu vim aqui hoje nesse teu cenário que pode influenciar no meu de alguma maneira e ter esse olhar mais atento para as coisas. E eu acho que esse livro é melhor ainda hoje em dia, quando a gente está consumindo tantas coisas e como é importante esse conhecimento generalista na hora de criar qualquer coisa. Muito bom. Então, tipo, ele te ajuda a fazer isso de forma mais consciente. Então ele tá naquela base de skills necessários pro profissional do futuro, Exato. né? E um outro livro que eu não terminei de ler, mas que é o Nexus, do Yuval. Devem ter Caralho. falado dele aqui, eu imagino, em algum momento. Ele é o livro para entender o momento que a gente tá vivendo hoje, assim. Como civilização, né? Como civilização, como tudo, Sim. como tudo. E principalmente essa onda que a gente vai viver dos conteúdos falsos. Tem muitas coisas lá que vão ajudar a entender minimamente por que isso está acontecendo e como é que a gente trafega melhor nisso. Assim, acho que deveria ser obrigatório ler esse... E um companion desse livro é a entrevista dele no Diary of a CEO, recente dele. Cara, que é muito eu bom. peguei é brilhante, assim. E acho que todo mundo tinha que ver, cara. É Exato. muito bom mesmo. Assim. Exato, é quase que um material de estudo, né? Uhum. Acho que é muito óbvio, mas ferramentas web essenciais você já falou ao longo de tudo, mas tem alguma mais que você queira indicar? Sim, cara. Eu queria encorajar muitas pessoas a usar mais o seu LLM, seja o ChatGPT, seja o Perplex, seja o Claude, estressar mais ele, tentar coisas diferentes, abordagens diferentes, colocar mais informação. Tem coisa que você acha que ela não vai fazer, ela vai fazer, cara. Tipo, eu usei muito agora na viagem que eu fiz com a Vicky, a gente foi pro Yosemite e pro Joshua Tree, na Califórnia, em Nevada. O nosso guia foi o ChatGPT. Curiosidades. E aí você fala, eu gosto de tal e tal coisa, me recomenda tal coisa. Ele vai falando do jeito que você quer. E em viagem, em áudio, né? A gente fazia ligação. A gente entrava na ligação com o ChatGPT ali, né, que é o call, e ela ficava falando com a gente. Eu falava, tô vendo tal coisa, o que é isso aqui? Ah, isso é tal coisa. Foda, assim, cara. Então, estressar mais o LLM eu acho que é uma coisa que todo mundo precisa fazer, assim. E achar o seu jeito de usar. E acho que isso é uma das coisas mais legais, assim. Que cada vez mais a gente vai desenvolver um estilo de usar a IA. Sim, exato. Assim como qualquer ferramenta, Exato. no fim do dia. E cada vez mais como dupla, né? Como copiloto e tudo mais. Para imagem, Midjourney e Visual Electric. Visual Electric dá para testar de graça, diferente do Midjourney que é pago. Dá para criar 20 imagens, vale muito a pena. Para vídeo, a minha favorita do momento é o Kling, chinesa, boa demais. Acho que tá melhor que o próprio Sora. E dá para criar com elementos e tal, é super boa. E uma que a gente não falou aqui, que é, se você hoje
faz reunião sem uma inteligência artificial, você tá perdendo muito tempo de vida. Pra transcrição e ata, né? Pra tudo, cara. Sim. Eu tenho pavor de entrar numa reunião sem uma IA ali, que eu falo, nossa, como é que eu vou fazer? Vou ter que anotar, vou ter que lembrar de tudo. Sim. Qual que você usa? Eu uso o Tactic? Tactic, Uhum. porque é do LLM dele, Uhum. né, que é o ChatGPT, Sim. ele tem o embarcado lá. Então, quando termina a reunião, né, vem lá o log, mas você pergunta coisas pra reunião. Exato. Outro dia, cara, eu fui brifado pra uma palestra, fiquei lá um papo de 40 minutos, foi super bom, um brainstorm. E aí, coisa mais difícil de palestra é o quê? O título da palestra. Uhum. Eu não sabia, eu fiquei, putz, não sei. Aí eu peguei lá no Tactic e falei, baseado em tudo que a gente conversou, como você acha que poderia ser? Me dê sugestão de 10 títulos. Foi um desses. Aí você pega dá um ajustezinho de Dá um repente, né? Não, mas cara, foi foda, porque ela pegou toda a história. Brainstorm, eu tava trabalhando com uma empresa gringa, tava fazendo um trabalho de concept. E eram uns brainstorms tudo online, cara. Em inglês, com gente com sotaque diferente, era difícil pra mim. Saía da reunião, abria o Tactic, brainstorm total. E funcionava muito, cara. As ideias saíam ali já. Esse é um dos melhores usos, porque isso, de certa forma, ele é o que você estava falando lá atrás, de quando você abre um chat novo, de estar todo o contexto, né? Total. Claro que a reunião é o contexto da reunião e não das pessoas que estavam lá, mas ele é muito assertivo, né? E aí tem uma outra que eu tô usando junto, que ela é mais invasiva, é o Read AI. Não sei se você já usou. Não, já ouvi falar, mas Cara, eu nunca o usei. Read, ele é polêmico. Eu até tô achando estranho que não saiu nada, assim, expondo mais o Read. Mas, basicamente, o Read, ele é uma IA que entra na reunião. É diferente do Tactic, que fica instaladinho ali. Sim. Se você entrar numa reunião comigo, você vai ver que o Read.ai, ele entra. Ele tá lá como um user. Exato. Toda vez que você vê um Read ali, significa que ele está gravando a reunião inteira. Tá. Quando termina a reunião, o Read faz um trailer de 2 minutos dos melhores momentos, gravados. Só que ele faz análise de microexpressões de todos os participantes e ele mostra por quanto tempo você esteve atento na reunião, quantas perguntas o Léo fez, que momento que o Léo fez uma cara que não gostou e o que você estava falando quando o Léo fez essa cara. Ele traz uma análise de dados surreal, assim, cara. E eu tô usando muito ela porque ela me analisa e ela fala quanto tempo eu fiquei atento, quanto tempo eu fiquei olhando pra tela, quanto tempo eu divergi, quantas perguntas eu fiz. Só que ela é muito invasiva, porque, tipo assim, você não. A pessoa não achou pertinente tal coisa. Você vê lá e você vê a cara da pessoa assim, ó. Cara, pra mim, isso, eu já ouvi falar coisas similares sobre gestão de produtividade e atenção de colaboradores no trabalho remoto. De que as ferramentas como Slack e Google Meet, Zooms e tudo mais, cada vez mais vão integrar informações para você entender o quão atentos e produtivos as pessoas estão no dia a dia, né? Que é uma questão de uma mistura de tudo isso, né? E aí você vai ter termos de consentimento na contratação dos profissionais que vão dar a permissão para isso acontecer. Porque senão fica invasivo. E aí, cara, do mesmo jeito que eu uso o Oura Ring pra medir minha saúde, o Read, ele tem sido isso pra medir minha atenção. Porque, cara, todo mundo que é o aqui, lado produtivo da história e não invasivo. Cara, é inevitável que numa reunião ou outra você entra meio disperso, cara. Você entrou ali respondendo uma galera no WhatsApp e tal. Cara, toda vez que eu faço isso, o meu score, ele tem um score lá, ele é baixo. Nunca aconteceu de eu estar agitado. E toda vez que eu entro, tipo assim, aí galera, presente, o score lá em cima, quantas perguntas eu fiz, engajamento das outras, todo mundo fica mais engajado. Daqui a pouco vai ter que começar a ter uns playbooks de hacks de como você engana o algoritmo de mostrar que você tá atento e feliz. Galera fechando a câmera por conta disso. E aí, mas o ponto principal dos dois, as atas que ele faz depois e tal, mas essas IAs me deixam mais produtivo pelo simples fato de que eu não vou mais em reunião for your information. Sim. Porque tem um log da reunião. E se é só pra eu ficar por dentro, eu vejo o log da reunião. E você prompta, aí você me fala o que eu preciso saber. Né? Sem viés nenhum. Sim. E eu acho que as IAs de reunião, elas acabam com um negócio que é muito chato, que tinha uma reunião que você não conseguiu ir. E aí depois termina a reunião, você me diz, como é que foi a reunião? Conta pra mim. Porra, cara, você já não conseguiu ir na reunião. Sim. E agora você tá fazendo eu perder mais tempo ainda te explicando o que rolou. Toma o log, e pra dar um viés de interpretação, e não necessariamente o que você precisa saber. E eu insisto muito nas IAs de reunião, porque todo lugar que eu vou, inevitável, cara, eu fiz mais de 20 treinamentos no último ano. O maior problema de todo mundo não tenho tempo pra aprender as ferramentas, Paulo. Uhum. Eu acho incrível, mas eu não tive tempo. Para de fazer reunião. Bota um bot pra ir na reunião com você. Bota alguém pra fazer ata de reunião. Fica menos tempo na reunião. Você vai ganhar pelo menos 1 ou 2 horas por dia, usa pra estudar. Exatamente. Que vai reverter em produtividade. Pô, meia horinha a mais por dia, cara, pra testar uma coisa de IA.
isso a longo prazo é um absurdo, assim. Melhor dica é essa, cara. Melhor dica é essa. Paulo, eu queria te agradecer. Cara, isso aqui, se a gente quiser criar cada ramificação de cada tema, iria longe. Obrigado. E é o tipo de conversa que tem que ter update frequente, né? Não, com certeza, cara. Acho que quando sair o episódio aí, eu já vou deixar um comentário lá com updates Sim. de coisas que talvez tenham mudado. Sim. E obrigado demais, cara. Eu adorei a conversa, ficaria aqui durante horas. E é isso. Sucesso na cria, sucesso em todas as suas iniciativas, o seu conteúdo, assim, é o melhor sobre IA aplicado à indústria criativa, disparado, recomendo para todo mundo, de verdade. Quantas vezes eu compartilhei seu perfil, quanta gente que eu conheço, admiro e sigo e que me segue também, que te segue. Então, a gente tá nessa mesma bolha, né? E muito curioso para ver o que vem pela frente aí, porque, cara, curiosidade é o que move a gente, né? Então, é continuar aprendendo e desbravando. Pô, obrigado demais pelo reconhecimento, pelo espaço. E daqui a um tempo me chama aqui de novo pra gente ver como Vamos é que a gente nessa. vai estar aí. Vamos nessa. Paulo, obrigado. Queria agradecer a galera por ter acompanhado aqui. A gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.